Fala galera, bem-vindo a mais um podcast Café com Edu Granado. E para começar, eu já quero começar agradecendo quem faz esse podcast acontecer. Uma delas é a Zing Farman, que me veste e me deixa ainda mais bonito. Eu sei que você está se questionando, será que ele é tão bonito assim? Realmente eu sou, gente. Pessoalmente eu sou muito mais bonito. Quero agradecer também a Jardim Secreto, que sempre faz o nosso café e a nossa alimentação para que a gente possa não só bater um papo, mas também encher a barriga. Também tem a Café Cereja, a empresa, indústria de café, que fornece os nossos cafés também e também é nosso apoiador aqui. Dentre as outras pessoas que também fazem acontecer, que torcem por nós, que agradecem, que buscam, que nos ajudam, eu quero agradecer a todos vocês. Eu sei que pode faltar um nome ou não, mas saiba que você mora aqui no meu coração. E hoje, para esse Café com Edu Granado, tem uma pessoa muito especial, que além de amiga, de anos, mentira, brincadeira, de meses, mas parece que faz anos que a gente se conhece. Ela é minha mentora. E eu poderia falar muito dela aqui, de CLT, de multinacional, a empreendedora, a empresária. No último fim de semana descobri que faturou 10 vezes mais do que faturava. Enfim, é muito bom eu falar dela, mas eu quero que você mesmo se apresente, Paulinha. Conte um pouquinho da sua história, conte um pouquinho de quem é a Paulinha. Oi, Edu. Fazia tempo que a gente não conversava de verdade, assim, Vixe, ficar Maria. Horas. Mas, na verdade, o meu nome é Ana Paula, né, Edu? Vamos lá, começar aí. Desculpa, gente, Ana Paula. É Ana Paulinha Paula. é por causa da intimidade. Mas é que, na verdade, eu não respondo mais como Ana Paula, porque o Paulinha pegou desde pequenininha e foi. Até hoje, no mundo empresarial é Paulinha. Você viu como que é, né? Uhum. A zona. Mas, na verdade, a minha história é que eu sou química, né? Já começa aí, a loucura começa aí. Eu fiz química bacharel. Então, quem faz química? Verdade. Ou você vai fazer droga, bebida ou bomba. Aquilo que eu sempre brinco. Bomba aí, ó. Cuidado, gente. Que tipo de bomba vai fazer? E tem uns que gostam. Basicamente é essa. Quando eu entrei na química, eles falavam que ou você ia pra área acadêmica, ou você ia fazer coisa errada. Era isso que química fazia. E aí, quando eu saí, achei que eu ia pra área acadêmica mesmo. Quando eu tava no meu último ano, assim, eu falei, vou me formar e beleza, vou passar no mestrado, tá tudo certo. E eu passei no mestrado, com bolsa e tudo mais. As bolsas na época, 2.500, 3.000 e tal, ia pra Maringá. Passei no mestrado que eu queria, com a professora que eu queria, tudo certo. E o que te levou a fazer química? Porque, assim, eu sou formado em educação física. Eu fiz educação física porque eu pratico esporte desde que eu me entendo por gente. Eu tenho um pai faixa preta de karatê, joguei futebol, enfim. Mas química, o que passou na cabeça? Não, é isso aqui que eu gosto. Aonde você viu? Foi a escola que te motivou a ser química ou algo pesquisando na internet falou, cara, é isso, eu vou buscar isso? Então, na verdade, é porque eu queria fazer engenharia, né, de todas as formas. E não me encontrava, na época, não existia engenharia química em Londrina. E eu não me encontrava na civil e elétrica, que era o que tinha por aqui. Assim, cara, vou na química lá na UEM, em Maringá. Já queria ir pra Maringá, todo meu pezinho tava em Maringá, né? Mas eu não quero sair da cidade. Vamos ver outra coisa e tal. E aí, no fim das contas, eu não passei em engenharia química. E um professor meu falou assim, não desiste, faz química na UEL que você vai gostar, é bem sua cara e tal. E aquele negócio que a gente conversa de ambiência, né? Os meus pais são de exatas, meu irmão sempre foi criado para exatas, eu sou de exatas. Eu só não queria ir para essa parte de tecnologia que meus pais são, né? Os três, né? Meus pais e meu irmão mexem com computador. Meu Deus. Assim, cara, não quero isso, não é para mim, é um negócio muito acelerado, porque a inovação nessa parte de sistema é muito rápida. Eu falei assim, eu já sou acelerada. Se eu pegar o negócio que eu tenho que acelerar mais, não vai dar certo. E dentro da química, na verdade, o que fez? Eu comecei falando, vou ficar um tempo até abrir o próximo vestibular de engenharia química e vou fazer engenharia química. Cara, no primeiro mês, o professor Luiz Henrique da Lantônia, daqui da UEL, beijo, professor Luiz, mas o professor Luiz me deu um estágio no primeiro mês. E aí foi onde eu descobri o mundo da pesquisa e da inovação. Ali dentro, eu falei assim, cara, é essa brincadeira que eu quero me destacar, eu quero ser pesquisadora, eu quero desenvolver coisa nova, eu quero estar à frente de pesquisa, eu quero meu nome reconhecido. Daí eu falei assim, cara, é isso. Só que a gente não percebia dentro da química o lado empreendedor, né? A gente só enxergava que eu ia para a área acadêmica, como eu falei. E aí, no fim das contas, no último ano eu reprovei. Uma professora me deixou por 0,3. Você sabe qual professora que é. Fica aí qual a reclamação, que viu, é, professora? Mas eu fiquei por 0,3. Foi muito difícil, muito difícil. Vários professores entenderam a minha dor. Só que nessa eu acabei passando numa parte para multinacional. Eu fiz um estágio na Bayer, em Cambé, como multinacional. Eu falei assim, cara,
talvez seja uma visão de não ir para a área acadêmica. Desistir de mestrado, desistir de qualquer coisa. Eu falei, isso não vai dar certo para mim. Vou para multinacional. Quando eu estava no meu 2º ano da multinacional, puxei licenciatura na UEL para poder ficar como estagiária ainda mais um tempo, para eles poderem me contratar. E aí eles pegaram e falaram para mim que estava na pandemia. A gente ficou sabendo um pouquinho antes, porque tem os contatos e tal, né? Viu que tava chegando. Tava na pandemia, e aí eu fiquei, cara, tenho 2 coisas. Eu sou o salário mais baixo daqui. A mais fácil de rodar, porque eu sou estagiária. Eu tenho que abrir uma renda extra. Daí o meu coração já trabalhei desde os 14, já fui de tudo que pode imaginar. Sempre vendia coisa na escola, quando pequena e tal. Nunca pensei em ser empreendedora. Eu abri como renda extra, fazendo cosmético em casa. Eu tinha uma base de cosmético por conta de ser química. E aí foi que eu comecei a faturar no 1º, 2º mês já mais do que eu ganhava como estagiária na Bayer. Daí você pensa assim, cara, uma estagiária deve ganhar pouco, né? Não, gente, estagiário de multinacional ganha bem. Sem contar os benefícios, que é o principal, né? Paga plano de saúde, alimentação, refeição, transporte, é o que lasca a gente. Então, eles pagando isso, pra mim, era uma facilidade. E aí, quando eu vi que a Apta de cosméticos estava indo muito bem, eu falei assim, cara... Olha que interessante, né? Porque do nada. Você falando que estagiário ganha bem numa multinacional. Eu nunca trabalhei numa multinacional, né? Mas vamos dizer que você ganha um salário de R$5.000, pra gente falar em número hipotético, que para uma jovem na época é um alto salário, morando com os pais ainda, melhor ainda. Alguns falariam que quebrou a banca, né? Rei do camarote se tornaria ganhando um salário desse. Mas olha que interessante, quando a gente pausa aí, traz para sua história de 14 anos, que sempre trabalhou, sempre vendeu as coisas, sempre foi empreendedora, sem saber que era empreendedora. Sim. Aí busca a química, porque queria ser engenheira química. Porque queria ser funcionária. Queria ser funcionária, porque felizmente ou infelizmente, aí vai da cultura, vai de cada um acredita, nós somos criados ainda a nascer, estudar, fazer uma faculdade, Sim. arrumar um emprego e ficar nele pro resto da vida, para viver a nossa aposentadoria pagando as nossas doenças, né? Não viver o melhor da nossa idade. Porque dizem que é a melhor idade, mas a maioria das pessoas pagam remédios. E eu não estou falando aqui que para você não fazer faculdade. Eu aconselho e quero que todo mundo. Seria muito melhor se todas as pessoas Mário no Brasil... Gazin já dizia, né? Se todos fizessem faculdade, se todos estudassem, se todos buscassem conhecimento. Mas o interessante é que você, de ser funcionária, de ir para química, aí você tocou num ponto muito interessante que é a ambiência. Você foi para química, não era o que você queria. Um professor conversou com você e mexeu com você. Não, então eu posso produzir algo dentro da química, não é só aquilo que eu vejo da escola, de fazer cálculo, Sim. aquela coisa, desculpa professores de química, chata, né? Aquela coisa chata. Na escola ele é chato mesmo. Que na escola a química é horrível de se fazer. Não lembro nada de química, não sei fazer nada difícil. De química. Mas logo depois vem você querendo empreender, fazer algo para renda extra. E que depois disso a história começou a crescer. Eu sei um pouquinho da sua história. Até o último fim de semana que nós descobrimos o seu faturamento. Não conhecia o meu faturamento, né? Sabia que era bom, mas a gente descobriu uma quantia aí um pouquinho boa. Gente, não vem atrás da Paulina. Por favor, viu, gente? Eu não sou laranja para nada. Isso, exatamente. Mas em que momento que realmente... A gente fala de chave virou, mas eu acho que é um termo que ficou muito vulgar, a chave virou. Porque todo mundo fala quando acontece alguma coisa, a chave virou. Mas em que momento eu acredito que você acordou, que você falou, caramba, é isso, que CLT que nada. Uma pausa aqui. Se você quer ser CLT pro resto da sua vida, se você busca ser funcionário público, eu ainda sou funcionário público também, cara, continue, se é seu sonho, não queremos ir contra o seu sonho, mas... Pelo histórico da Paulinha, ela mostrava que não queria ser CLT, mesmo existindo o desejo da cultura, da educação de ser. Em que momento você falou, caramba, não é isso? Na verdade, o que acontece de você ser CLT ou empreendedor, você tem que ter um propósito. Você entendeu isso, você já escutou isso, eu falo bastante. Mas se você tiver um propósito, independente se você é empreendedor ou empresário, você seguir aquilo, é o seu sonho. Você tem um sonho futuro e aquilo ali vai te levar até esse sonho. Continue onde você está e lute por isso. É uma coisa que eu sempre bati de frente. Aonde eu realmente entendi que eu poderia mudar é que quando estava na pandemia, ainda as coisas estavam funcionando e tal, não estava tudo fechado, estava voltando aos poucos, a gente já estava de máscara e tal. Eu saí da multinacional para uma empresa menor porque eu já estava com a Apta aberta, a Apta dando muito certo, abrindo uma outra empresa.
e mexendo com investimento. Então, no fim das contas, eu me vi com 4 empregos. E aí, eu fiquei assim por acho que uns 3, 4 meses e eu falei assim, cara, o que tá me trazendo felicidade? Qual que é o meu propósito? O meu propósito de quando eu entrei na química era inovação em pesquisa para ajudar o mundo, para ajudar as pessoas. Então, isso foi o que pegou. Mesmo como CLT, eu estava na Bayer, por exemplo, eu ajudava na parte do agro. E aí o desenvolvimento na parte de inoculante, eu estava dentro, à frente de novas tecnologias. Assim, cara, eu posso ajudar muito nisso. Querendo ou não, mexe na economia, mexe em commodities. Meu, eu posso ajudar as pessoas de qualquer forma, mesmo sendo CLT. Porém, como a gente já conversou, eu tenho TDAH, eu sou ansiosa, minha hiperatividade é muito alta. Com o Covid, quando eu tive, a gente começou a perceber uma piora muito rápida. E com o estresse de trabalhar demais, aquilo ali alavancou de um jeito que a gente falou assim, preciso dar uma reduzida. Que senão também eu não tenho saúde e não tenho meu lado social que a gente precisa ter. A gente precisa ter o contato com as pessoas, as conexões que a gente cria, até mesmo para sair desse mundinho de trabalho. Sim. Por mais que meu trabalho eu me divirto horrores, tem vezes que eu tenho que parar. E aí, quando eu me vi com 4 empregos, eu falei, pô, eu já tô faturando legal, tipo, tava ganhando bem, só que era uma coisa que eu queria fazer rápido porque eu não sabia o que poderia acontecer na hora que a pandemia acabasse. Foi por medo mesmo, não foi tipo, ganância. Muitas pessoas falavam pra mim, Paulinha, você trabalha muito por ganância. Não, é que eu não sei o nosso futuro. Então eu prefiro fazer meu pé de meia, eu prefiro me dedicar agora com 26 anos, pra com 30 eu começar a reduzir, pra com 40 eu parar de trabalhar. Eu tenho algumas metas desse tipo e você consegue fazer essas metas. Então, a minha virada de chave foi realmente quando eu comecei a conhecer algumas pessoas que estavam no meio e aí começaram a me mostrar algumas possibilidades, algumas oportunidades que eu não conhecia. Isso tudo em pandemia ainda. Quando ela acabou, aí o jogo mudou mesmo. Eu falei assim, cara, essa é a brincadeira que eu quero. Esse é o jogo, né? Porque daí eu ia pros lugares aqui em Londrina mesmo, às vezes em algum restaurante, alguma coisa assim, uma cliente minha parava pra conversar. Meu, que legal aquele produto novo que você lançou. E eu falei assim, quem é você? Eu não sei quem é você. E aí eu sem funcionário, sem nada, eu fazendo tudo sozinha. Eu falei assim, cara, a que ponto eu tô chegando? E aí, quando a gente começou, durante a pandemia, eu não conseguia regularizar a empresa nem nada, né? Quando a gente começou a regularizar, virou uma saga. Só que foi ali que eu falei assim, cara, eu não vou desistir. Porque tem a ver com o meu propósito. Quando eu trabalho com cosméticos naturais e veganos, eu atinjo tudo que eu preciso. Que é cuidar da natureza e cuidar das pessoas. Eu mexo dentro da autoestima das pessoas, das mulheres principalmente, mas vem muito homem. Vem gente que tá na parte de usar muito hormônio e tudo mais, mudança de sexo. E por que eles vêm atrás de mim e não de um médico, às vezes? Eu não posso receitar nada. Eu não sou uma dermato, eu sou uma química. Só que eu sei o efeito dos meus produtos. E eu tenho coração. E às vezes eles vão atrás de pessoas que não têm tanto coração, que não vão atuar sobre eles na vida deles. Então, quando eles abrem a história pra mim e eu entendo o quanto a mudança na pele deles pode mudar, tipo, completamente a vida do cara, meu, eu te ajudo. Completamente eu te ajudo, sem problema nenhum. Você vai fazer isso, isso e isso, passo a passo de fazer uma skincare. Pra mim é básico, eu sei fazer isso. Agora, pra eles ia ser algo muito difícil. Então, por isso que eles vêm até em mim nessa mudança que eu causo nas pessoas. E aí entra a parte de usar produtos minimalistas, com formulação minimalista, produtos naturais, a parte de vegano e tal, para não afetar a natureza, né? O mínimo que a gente faz, você já percebeu, aquele 1% que você puder ajudar a natureza já faz diferença absurda. Grandiosa. Então, o mínimo que eu fizer, a gente já consegue fazer uma mudança muito grande. Um ponto legal que você tocou, e vamos usar a palavra que estão usando, você está deixando o negócio mais humanizado. Sim. Hoje nós percebemos ainda a venda pela venda. Eu tenho um produto, eu vendo, quero ganhar meu dinheiro e dane-se se eu vou gerar transformação ou não em você, porque o meu foco é que o seu dinheiro entre no meu bolso. Hoje a gente não precisa citar nome, mas a gente ainda vê grandes empresas que realizam esse tipo de coisa. Se eu estou com dinheiro no bolso, o resto que se lasque. E essa questão de ser natural, de ser produtos veganos e naturais, não sou vegano, não tenho interesse em ser vegano, mas uma causa importante cara, o que eu faço vai afetar não só as pessoas, mas o ambiente no qual eu convivo. Porque se eu não afeto diretamente a pessoa com
um produto que causa alergia, mas se eu estiver afetando o ambiente, matando, por exemplo, um peixe ou qualquer outra coisa, eu vou estar indo contra totalmente os meus princípios, os nossos princípios de ajudar a pessoa. E hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas estão com a autoestima, né? Não vou falar nem que é autoestima, né? Baixa estima, né? Tá tudo lá embaixo. Todo mundo se olha, não se sente bem. O homem que não se sente bem vai na Zing e compra uma roupa lá com o pessoal da Zing que você vai se sentir bem. Não tá enxergando bem, compra um óculos na Ótica Bandeirantes que vai melhorar a sua visão também, e eu garanto o trabalho dos meninos lá. Mas qual que é a ideia da questão da autoestima? Hoje as pessoas não conseguem se olhar no espelho. Sim. Porque infelizmente a sociedade ainda prega valores e tipos de beleza. Ou você tem que ser muito magra, ou você tem que ser o marombeiro, ou você tem que ser o atleta. E ó que eu sou atleta, viu, gente? Você não necessariamente precisa ser atleta para estar feliz. Eu acredito que você precisa praticar um esporte para entender o que é a vida. Vida e esportes andam juntos, então você precisa entender isso. E em que momento dessa virada, dessa procura, que fez você entender que você ajudaria na economia do Brasil, na economia das pessoas, vendendo, se eu estiver sendo pejorativo ou errado, me corrija, vendendo cosmético? Calma, porque hoje tem grandes empresas que vendem a mesma coisa que você, muito mais fortes do que você nesse momento. Um marketing gigantesco. Um marketing gigantesco e dinheiro para pôr, para cobrir qualquer coisa. Sim. A ideia sua é realmente permanecer e crescer como uma empresa de produtos naturais e veganos, ou futuramente abrir um equity aí e alguém comprar a sua empresa, faturar mais com isso, ou não é hora de falar? Não, isso daí a gente pode até conversar, mas antes disso, é a parte natural que você comentou, só uma observação bem interessante você passar para as pessoas, é que às vezes a gente, quando fala da parte vegana, é do quanto a gente está afetando os animais na parte de matar. Só que tem uma coisa muito interessante dentro da parte do ecossistema que acontece, da parte do vegano, que é a poluição que gera para você matar esses animais. Para você transformar isso em um produto para o ser humano. Então, por exemplo, um açougue, essa parte de peixes e tudo mais, a poluição que gera para limpar toda aquela carne, para preparar para você, para chegar no mercado para você consumir, ou até mesmo o leite que vai em alguns cosméticos. A forma com que ele é preparado, processado, para entrar na parte como matéria-prima para um cosmético, é muito tenso o que acontece, gera muita poluição. Não tô falando que as pessoas que estão fazendo isso, nossa, estão poluindo muito. Não é essa a questão. É na questão, se eu posso reduzir, eu reduzo. Entendeu? Então, por exemplo, um produto que a gente tem, que é o Cleansing Oil, ele é muito parecido com algumas marcas coreanas. Eu estudei a parte da Coreia para poder trazer ele. E ele tem 3 ou 4 matérias-primas sobre ele, que são naturais, são simples e fáceis de retirar da natureza. O que quer dizer, eu reduzo a poluição na hora de fabricar aquela matéria-prima e na hora de produzir o meu produto. São produtos naturais, e a forma de recompensar é que a gente tem o cartão, que é um papel semente, que é feito aqui em Londrina também, porque eu quero gerar economia dentro da nossa cidade. É um papel semente que está escrito: a sua entrega gerou 1,2 gramas por quilômetro rodado, e aí para você me ajudar a recuperar isso, você planta aquele papel. E aí nascem margaridinhas. Que legal. Então, pra você ver que é uma sacada, tipo, não é só a questão de matar os animais e a gente tá se preocupando com essa questão dos animais em si, mas também a questão da poluição que é gerada, entendeu? Então, a gente, quando entra na parte do vegano e natural, a gente abrange um mundo ali que as pessoas às vezes não estão entendendo. Eu não sou vegana, mas eu sou muito adepta a essa ideologia que eles têm. Porque eu não sou vegana, eu tentei, e ainda não consegui tirar a carne 100% por causa do problema de sangue. Exato. Mas o meu é um problema fisiológico, biológico que eu tenho. Enfim, não conseguimos tirar. Ia gostar muito de peixe, adoro uma comida japa. Maravilhosa. Mas, enfim. O que eu puder reduzir em outras coisas, por exemplo, a roupa mesmo, que você estava comentando sobre a Zing. Sempre a gente fica de olho como ela é produzida. Entendeu? A Zing, por exemplo, é uma das que a gente não tem problema em relação a isso, mas tem outras marcas que a gente sabe qual o problema que tem, de onde que vem o material que chega, não é natural, e a poluição que ele gera, entendeu? Uma das empresas que eu trabalhei nessa parte, entre ser empresária e ser da multinacional, eu tive uma empresa no meio que eu lidava com tratamento de água em várias indústrias, e uma delas mexia muito nessa parte têxtil. Então também é outra coisa que eu peguei muito. É aquele lance, então, que a gente comentou,
da venda sobre a venda, né? É a venda sobre a Porque venda, eu quero ter exatamente. lucro sem me importar com os danos que eu causo para a população, sem me importar com os danos que eu causo para a Exato. sociedade, porque algumas dessas coisas, corrija-me se eu estiver errado, ela não gera a morte dos bichinhos, literalmente, mas ela gera alguns tipos de contaminações Exato. que podem vir pra gente. Você, como Isso. química, sabe, eu acho Exato, que exatamente isso. mais que a gente. Porque alguns produtos que são vendidos pra gente totalmente industrializados, o que é colocado naquele produto? O que vem naquele produto? Será que o consumo em excesso vai me fazer mal, não vai me fazer mal, ou não tem nada a ver? Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque eu não sabia dessa parte sobre o veganismo, porque deixar de comer carne de jeito nenhum. Enfim, cada um com o seu cada qual, mas Exato. eu gosto muito de carne, não vou deixar, acredito que tem que diminuir por outras questões, eu acredito que tem que diminuir, mas essa parte que você falou do que causa por trás, não só necessariamente a devastação dos bichinhos, a morte dos bichinhos, tudo aquilo que, por exemplo, uma camiseta dessa, ele causa uma poluição que agora não gera um fator perigoso, mas daqui 5, 6, 7 ou 100 anos, ou 40 anos, quando a minha filha tiver com 40 anos de idade, vai estar gerando poluição e ela vai ter doenças por causa disso. Exatamente, a gente tem que pensar no futuro. E isso eu trago pro lado do empreendedorismo, exatamente aquilo que você tinha perguntado antes. O que eu penso em fazer com a empresa depois? Eu lido muito e bato na tecla de venda humanizada. Eu acho que o mundo está tendendo a voltar para isso. É uma estratégia de venda antiga. Eu não gosto dessa parte de você... Eu compro pela internet, compro tudo pela internet, minha vida é internet. Até fazer mercado agora eu faço pela internet, porque eu não tenho paciência de ir lá e tal. E não é nem pela questão de sair de casa. Eu perco a atenção quando eu vou no mercado. Mesmo com a listinha, eu compro mais coisas. Então, pra mim, tava mais fácil fazer uma compra pela internet. Só que o que acontece? O mundo tá carente. E a geração... Eu trabalho muito nessa parte geracional. Até pra você ver que a minha designer... Todo mundo brinca que eu chamo ela de 02. Mas a Ana Clara, coitada, ela... nasceu em 2002, então pra eu brincar com ela, ela é 02 pra mim. Ela é geracional. Quando a gente bate as duas cabeças, eu pego a geração dela e a minha. E a nossa geração vem com essa ideia carente de querer um atendimento bom. Hoje não é qualquer atendimento que você vai conquistar uma venda. Você percebeu isso esse final de semana, depois você atualiza o pessoal o que aconteceu. Meu Deus. Mas o que acontece é... O carisma, a conexão vende muito mais, conquista muito mais as pessoas do que simplesmente um produto bom. Hoje você não compra um produto só porque ele é bom. Você não vai no restaurante só porque o restaurante é bom. Se o atendimento for ruim, você tá fora. E você vai falar mal. E assim, de 10 pessoas que compram, uma foi mal atendida, essas 9 não vão falar bem. Elas só vão, legal. A que for mal atendida, ela vai falar pra todo mundo. Então, isso eu bato muito na tecla. Eu acho que o futuro é para essa parte de humanização em vendas. A gente precisa lutar em relação a isso, porque isso gera emprego. O que você quis perguntar exatamente, eu vou fazer a empresa crescer e tal. A minha intenção é a empresa crescer. Por que não vender ela? Porque a minha intenção com a Apta sempre foi gerar emprego. Ajudar pessoas que precisam disso, que precisam da renda e não têm esse caráter empreendedor. Quantas e quantas amigas hoje me ajudam na parte de venda, tipo, principalmente Natal, que eu preciso de socorro e tal, elas me ajudam. E qual que é o negócio delas? É ganhar dinheiro? Não. Elas querem entender o esquema. Agora, outras precisam do financeiro. Sim. E aí eu falo, entra, vem ser revendedora minha, me socorre nisso, faz tal atendimento. E nisso eu começo a resgatar a galera. Eu não consigo contratar agora. Você viu a situação que estava a minha empresa há 4 meses atrás. Sim. Eu não consigo contratar agora, mas eu consigo fazer com que você receba uma comissão por venda. Eu consigo baixar o meu custo total e você recebe todo o valor que vem daquele produto. Eu preciso pagar minhas contas? Preciso, não tô falando que eu não preciso de dinheiro. Mas eu tô falando, tipo assim, a divulgação da marca, a visibilidade e o poder ajudar as pessoas tá dentro do meu propósito. E hoje os empresários têm que enxergar dessa forma, entendeu? Pra gente juntar forças, unir forças. Você percebeu que eu falo bastante do grupo de empresários. Verdade. É a gente unir forças pra tirar... Enfiou no meio deles. Pra gente unir forças e realmente, tipo, um chorar as pitangas pro outro e que nenhum empresário ruim
ruim, vamos dizer que tem aquela fama ruim, possa estar atuando sobre um empregado e montando em cima sobre trabalhadores. A gente quer fazer exatamente o contrário. Por isso que a minha intenção com a Apta é ela crescer e não eu vender. Tem aceleradores, tem investidores, já recebi proposta de sociedade. No momento, não. Porque a Apta eu quero colocar no berço de ouro cada uma das minhas clientes e cuidar realmente da autoestima delas, de tudo que acontece. É meu propósito, foi aquilo que eu te falei. Se a empresa tiver um propósito, tá alinhado com o do empresário, cara, é isso que vai pra frente. Não tem como você falar que uma empresa não vai pra frente se ela não tiver um propósito. Se ela tem um propósito, ela vai. Vou fazer 2 colocações aqui de tudo que você falou. Gente, pra quem ainda não conheceu a Paulinha, pra quem tá vendo o corte, pra quem tá vendo o podcast inteiro, toda vez que a gente se junta é esse converseiro. A gente fala, a gente vai longe. Mas quando você fala de gerar emprego, de gerar renda, de gerar benefício para o outro também, por isso não vender a empresa, você tocou num ponto muito interessante, que é fazer com que a nossa cidade de Londrina seja reconhecida, para que a sua empresa tenha muito aquela questão de não só jogar para fora, mas para que o povo daqui de dentro conheça e que o povo aqui de dentro comece a aumentar o seu nível de consciência. E isso justifica 2 coisas que você falou que a galera falava de você. Ganância. Você é meio workaholic, eu já percebi do tempo. A gente sabe que tem que frear um pouquinho essa questão de ser workaholic, porque você mesmo disse, a ansiedade vem, muitas vezes afeta, atrapalha, incomoda. Às vezes você não consegue render da forma que queria. Mas vale explicar pra galera a diferença entre ganância e ambição. Tem uma diferença muito grande nessa questão, que você sabe que um dos meus sonhos e é onde eu quero chegar e tal, quando você tem uma meta e você quer chegar naquilo ali, você coloca exatamente o que você quer e quando você quer e como você vai fazer aquilo ali. Eu tenho uma meta que não pode ser aberta aqui, mas uma meta muito específica que quando a gente chegar, beleza, só que isso daí é minha ambição. Eu quero aquilo ali, eu anseio por aquilo ali. É um propósito meu de vida que essa meta vai afetar muitas pessoas, principalmente da minha cidade. Como eu sempre fui missionária, é uma coisa que a gente ia comentar até. Como sempre fui missionária, eu cuidei muito da periferia daqui. E eu tive muito contato com isso. Então eu quero que essas pessoas possam ser ajudadas também pra gente chegar um tempo, tipo, falarem, nossa, Londrina não tem mais periferia, vamos dizer assim, não tem mais favela, não tem mais pessoas passando dificuldade. Seria meu sonho. Difícil. Utópico às vezes, né? Mas é uma das minhas ambições. A ganância entra a questão financeira. E isso pra mim não entra. Você viu com a questão do meu faturamento? Gente, vou explicar pra vocês o que realmente tá acontecendo. Eu e o Edu, a gente foi pra um evento semana passada, né? Esse final de semana agora. Eu não sei quando você tá vendo esse podcast, mas foi no fim de semana do dia 31 de março, 1 e 2 de abril. Isso, é o X-Business, meu mentor maravilhoso, Jorge. Futuro mentor meu também. Que ele esteja vendo esse podcast. Eu mando pra ele depois. Eu falei com o Jorge, na verdade eu conheci todo esse mundo do empreendedor quando eu fui em setembro de 2022 pro X-Business em Maringá. E aí, o que aconteceu lá não tá escrito. Eu fui com a empresa fechada por um problema de regularização nossa aqui. A gente estava querendo aumentar a empresa e para aumentar passa por várias partes burocráticas e eu não estava conseguindo lidar com aquela situação. E aí eu comecei a desenvolver crise de pânico, comecei a ficar muito ansiosa. Tive que começar a gastar meu caixa, porque fechada, você tem que comer o caixa para sobreviver, querendo ou não, né? Sim. Já tinha decidido que eu ia casar esse ano, então já tava comendo mais caixa. Vai ser o melhor investimento da tua vida. Ai, se Deus quiser. Gustavo, lindo, maravilhoso. Mas conheci o Jorge, e aí conheci toda a equipe e tudo mais. Fiz outros eventos com eles, outros cursos. Hoje participo da Fraternidade X-Diamond, que é um grupo de empresários que a gente se ajuda. A conexão que a gente tem lá da 5ª série do Paraná é absurda e a gente se ajuda muito. Isso é... Por que eu te falo de propósito, tudo que a gente une e por que tem a parte de ambição e ganância? Ali todo mundo tem ambição. Sabe exatamente onde quer chegar. Às vezes não bate uma coisa com a outra. Até conversei com a Aline esse final de semana, que é do Diamond. E a Aline falou assim pra mim... eu com 30 anos não tenho a mesma meta que você. É completamente diferente. Até mesmo os propósitos são diferentes. Só que ela sabe qual é aonde eu quero chegar e eu sei onde ela quer chegar. E a gente se ajuda. E se uma cresce, a outra cresce. Exatamente. Basicamente, você estando nesse mundo, entra a parte de ambiência que a gente conversou. Se você tem pessoas ambiciosas junto, no mesmo ambiente, vocês vão crescer junto. É fato. Isso já é um estudo. A sua ambiência te leva a isso. Se você está no meio de leões, você é um leão. Não tem como você ser um coelho no meio de leões.
Entendeu? Então, basicamente é isso. Se você está por ganância, você não vai a lugar nenhum. Você não tem um propósito, então você não consegue chegar a isso. Até mesmo várias vezes que eu conversei com o Jorge falava isso pra mim. Falou assim, ó, por que eu me destaco nessa parte do empreendedorismo? Por que a Apta cresceu tanto em 3 anos de empresa, sendo que eu fiquei fechada? Então, vamos dizer que em 2 anos de empresa. Pelo meu propósito. A forma com que eu atinjo as pessoas. Então, na hora que eles entenderam que eu não tô ali por dinheiro... Cara, quantos produtos eu já dei de graça pra galera? Você chora pra mim quando sua história de vida acabou. Você me ganha. Eu preciso chorar mais pra ela. Não, vai pagar a mentoria, tá, gente? Ele paga a mentoria. Mas o que acontece é exatamente isso. Por que eu te ajudei? Por que a gente começou a conversar? Sim. E eu falei pra você, falei assim, cara, a gente acerta na hora que você começar a render. Porque se você cresce, eu cresço. Se eu cresço, você cresce. É você estar do lado das pessoas que têm a mesma ambição. Se você só tem ganância, você não tem pessoas do seu lado que vão crescer junto. Porque ganância é só dinheiro. Exato. E crescer por dinheiro não faz diferença nenhuma. Por que a gente abriu a parte de mentoria? Depois que até eu fiz o evento do Jorge, do X-Business, conheci a galera da fraternidade, entrei, comecei a desenvolver mais a mentoria. Antes eu não divulgava. Eu já ajudava muitos empreendedores e microempreendedores na questão de saber posicionar eles estrategicamente para algumas situações. Por que eu comecei a trabalhar com isso? Porque como que eu saí com 23 anos como empresária? Ninguém me escuta. Ninguém presta atenção em mim. E eu com aquela roupa de recém-formada. Querendo ou não, uma pessoa recém-formada, ela não tem uma visão do mundo. Você sai da faculdade assim... Uma menina recém-formada, muito louca, vamos dizer assim. Né? E eu saí na pandemia. Tipo, eu me formei e logo depois entrou a pandemia. Então, eu mal estava no mercado de trabalho. Eu não me posicionava como uma pessoa de respeito, como uma química... Gerente de pesquisa, por exemplo. Não entrava nisso, porque eu não era ainda, eu era estagiária. E aí, do nada, no meio da pandemia, eu virei empreendedora. Aí, do nada, empresária. Meu Deus, o que eu faço? Eu tive que mudar completamente o meu guarda-roupa, a forma de conversar com as pessoas, tomar cuidado com gíria, tomar cuidado com o que fala. Por que hoje eu uso cabelo liso pra conversar com você? Por que quando eu vou falar da Apta eu tô com o cabelo enrolado? Por que eu uso tal maquiagem pra estar em tal coisa? Por que eu uso a cor rosa e verde quando eu vou falar da minha empresa, que tá dentro do meu branding? E quando eu uso preto, branco, cinza e marrom, eu estou falando sobre as mentorias, estou falando como empresária. Por que o meu tom de voz, para eu falar como mentora, chega a essa altura e é esse timbre? E quando eu vou falar da Apta, eu já falo assim, bem mais calmo, bem mais tranquilo. E, pessoal, quando vocês passam a conhecer a Paulinha, vocês vão ver que é nítido isso. Tudo, como ela mesma fala, tudo é estratégia. Tudo é estratégia, a gente consegue manipular tudo. Então, quando você falou de ambição e ganância, entra essa questão. Foi onde eu aprendi. Na hora que eu vi a galera que tá com a mesma ambição que a minha. Dentro do empreendedorismo, a gente tem que entrar nesse meio, entendeu? Você tem que ter pessoas por perto, tem que criar conexões. Se você não souber criar conexões, é aquilo que eu brigo com você desde dezembro do ano passado. Se você não criar conexões, você não vai pra frente. Porque as pessoas precisam de pessoas. Aquela brincadeira, pessoas e processos. Exato. Mas George Coates. George Coates. Eu já colocando a frase do mentor aqui. Mas é a questão de pessoas e processos. Por que pessoas? Não é só os seus funcionários. Não é só quem trabalha com você. Mas pessoas precisam de pessoas. Por isso que eu bato na tecla da venda humanizada, também é isso. Às vezes vem uma pessoa conversar comigo, ela só quer comprar um olhinho meu, um sabonete meu. Só que daí na hora que eu converso, o buraco tá muito mais fundo. Exato. Ela tem um problema de estresse e ansiedade que desencadeou a parte hormonal, tal. Eu já indico para algum médico, já vem os exames, ela me passa certinho e eu crio a rotina dela de skincare. Essa de pessoas e processos, vale, cortando você um pouquinho, ressaltar que eu, há uns 5 anos, um pouquinho mais ou menos, né? Posso estar errado. Eu era uma pessoa que usava a seguinte frase: eu me basto. Se eu tiver a minha família do meu lado, tá excelente. Sim, se você tiver a sua família do seu lado, tá excelente. Só que quando você inventa ou surta e quer partir para esse mundo do empreendedorismo, eu hoje com podcast, dando mentorias, com curso online, que logo vocês vão ver, e o curso online que tá saindo, e compra lá, que você vai gostar, tenho certeza. Quando eu saí para esse mundo, com o jeito de me portar, né? Aí depois a gente fala um pouquinho sobre arquétipo, se der tempo também de falar. E eu tenho um arquétipo que é o do governante, né? Que sobressai muito sobre os outros. Aí tem o do rebelde também, aí tem o do herói, e tem assim, vai juntando. Mas eu sempre tive essa postura de me manter
elevado, sempre olhando por cima, não com sentido de arrogância, sempre mas... brigando com as pessoas. Sempre brigando, sempre batendo de frente. E aí quando você vai para um mundo onde, sim, você não pode baixar a cabeça para tudo. Vão existir momentos que você vai ter que bater de frente, você vai ter que mostrar quem você é, abrir o peito. Mas eu fazia isso toda hora. Eu fazia isso a todos os momentos. E isso me levou a uma depressão, isso me levou a tantas outras coisas que não dá para contar aqui, senão a Paulinha não vai falar mais, vai ser só eu ficar falando. É quando eu entendi que a gente precisa de pessoas e processos, eu fui entender, busquei psicólogo, busquei mentores, busquei pessoas que pudessem me ajudar. Eu falei, caramba, a chave de todo negócio são as pessoas. Sim. A chave de tudo não é dinheiro. A gente às vezes fica procurando dinheiro. Não faça isso, gente. Dinheiro é bom, mas não vai atrás de dinheiro, que eu sou uma experiência viva de caçar só dinheiro e me lascar, né? Aí quando eu entendi que as pessoas são mais importantes, a história do jogo mudou. Hoje eu tô aqui, ó, no podcast, meu curso gravado, mentorando pessoas, e a gente percebe que funciona. Porque quando a gente vai para o ambiente correto, como você mesmo disse, propósito igual ou semelhante, que tem a mesma ambição, aí volta nessa questão da ganância e da ambição. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, Pé Vermelho, né, que Por que Fazemos o que Fazemos, ele explica sobre ganância e ambição. Sim. Ganância é quando eu quero tudo a qualquer custo. Então eu passo por cima de qualquer pessoa, eu arranco a cabeça de quem for preciso para ter aquilo que eu quero. Ambição é quando eu quero mais e melhor. Aí eu me dedico de forma genuína a gerar as receitas que você pretende gerar para que gere mais emprego, para que mais pessoas sejam beneficiadas. Eu paro de olhar apenas para o meu umbigo, de me encontrar como uma pessoa, eu me basto, e entendo que para que uma empresa cresça, para que uma mentoria cresça, para que qualquer outra coisa cresça, uma multinacional, uma fraternidade cresça, vai ser necessário pessoas. Sim. E por que a gente está falando muito da fraternidade? Que nesse fim de semana, né, que a gente falou, a Paulinha falou para eu ir, eu já fiz vários treinamentos desses, e pode parecer que eu tô fazendo merchan, tô mesmo. Foi o melhor treinamento que eu fiz pelo custo que eu paguei. Sim. Por quê? Eu sou um cara que adoro conversar, não é à toa que eu tenho um podcast que chama Café com a do Granado, onde a gente mais conversa. E nesse local eu pude perceber o quanto as pessoas estão dispostas a se entregar genuinamente ao outro se você tem um propósito semelhante. Você percebeu a intencionalidade de cada um ali? Aquilo que a gente sempre batia na tecla? Como a intencionalidade faz diferença nessa questão e tem a ver com a ambição. Cara, se você tem a vontade de ter alguma coisa, você tem um propósito, você conversa com alguém já com uma intenção. As pessoas acham que quando a gente fala de intencionalidade é algo ruim. É o cara que só quer as coisas, né? Só quer sugar. Segundas intenções. A gente sempre escuta, você tem segundas intenções. Eu tenho. Não quer dizer que elas são ruins. São coisas boas. Às vezes, conversando com você, eu tinha uma intencionalidade de passar como funciona a mentoria. É assim que funciona o mundo de hoje. Se você vai sem intenção nenhuma, por exemplo, você foi pro evento. Sim. Você tinha uma intenção lá. Várias. Conhecer algumas pessoas, fazer networking, entender desse mundo de evento. Tudo isso era uma intenção. Então você já foi certeiro em certas conversas. Se você vai sem estar preparado, sem saber o que você quer, sem uma ambição, se você só for por ganância, você não sabe com quem conversar, você não sabe o que falar, você não sabe como agir. Quando eu falo pra você sobre o negócio do posicionamento estratégico, por que é tudo estratégia? Sim. Você tem que saber exatamente a sua intenção pra você saber aonde você quer chegar, como você quer atingir. Tudo isso tá interligado, cara. E é bacana a gente falar disso, que quando você tem uma intencionalidade, quando você sabe o que você quer fazer, você faz negócio com pessoas que você acredita que não faria. Sim. Por exemplo, o que eu, Edu Granado, faria de negócio com um contador? Eu ainda não tenho... Adorou ele. Eu ainda não tenho a minha empresa aberta. Ainda não tenho uma empresa que eu necessito de um contador para ajustar tudo. Mas aí o contador foi no meu carro ainda, né? Foi comigo para Curitiba. Aí você senta com um cara, vai daqui lá conversando, se conhecendo. Foi a primeira vez que a gente se viu. E voltando, a gente já voltou com estrutura de negócio junto. As 3 pessoas que estavam, já surgiu uma ideia no qual a Paulinha vai fazer parte, ela ainda não sabe, mas ela vai fazer parte. Misericórdia, mais um CNPJ pra conta. Eu não posso ter CNPJ ainda. Mas o que surgiu? Você disse que quer fazer as pessoas da nossa cidade ficar reconhecida. E está sendo em primeira mão, tá? Não tem data, não tem nada. É uma ideia que está sendo passada para o papel. Nós vamos construir um evento dentro da cidade, onde nós vamos valorizar
o comércio da cidade, as pessoas da cidade. Não vamos trazer ninguém de fora nesse momento. Por quê? Ninguém conhece os empresários bem-sucedidos da nossa cidade. Poucos sabem o que eles passaram, poucos sabem o que a Paulinha, que subiu no palco, e como foi no palco, foi filmado, eu vou falar, teve um faturamento de 10 vezes mais, Sim. Chorou. Ninguém sabe quem é a Ana Paula. Nem falei disso ainda, né? Agora já tô indo. Ninguém sabe quem é a Ana Paula. Às vezes a pessoa que conhece a Ana Paula conhece a Ana Paula, ministra da Eucaristia, conhece a Ana Paula, missionária, mas não conhece o por trás disso. A pessoa que tá lá no computador, a pessoa que tá no evento ficando sem voz, muitas vezes sem comer, muitas vezes só tomando refrigerante. Gente, levou uma bronca minha lá. Eu tomo só Coca-Cola, queria dizer isso, tá? Não pode, gente. Abstém isso, tá? Abstém isso da vida aí. Eu adoro, fico super agitadíssima, não me dá sono. Abstém isso aí. Mas, a nutricionista assistindo. Não, eles ficam muito felizes. E a ideia é essa, é a gente entender que eu posso fazer negócio com qualquer pessoa. Sim. E entender que, mas eu vou para um lugar onde é ex-business, onde eu vejo Mário Gazin, que fatura bilhões, tem uma mega empresa, vende pra caramba, o cara é super engraçado, vale a pena pesquisar a história dele, porque foi sensacional. Quem não conhece, vale a pena. Vale Gazin. muito a pena, Mário Gazin. Aí você vê pessoas falando de empresa. Aí você fala, caramba, mas eu não tenho empresa, o que eu faço? Estou fazendo aqui. Aí outro tem uma loja, outro tem não sei o quê, outro tem isso. Eu falo, cara, mas eu tô no lugar errado porque eu não tenho empresa, eu vendo serviço, eu vendo mentoria, eu vendo curso. Aí senta um cara do seu lado que tem uma empresa e fala, não, cara, eu preciso disso. Exato. É exatamente isso. Então eu posso auxiliar essas empresas a terem maior faturamento, seja com vendas, seja com uma mudança básica. Aí vocês me perguntam, qual que é a ideia, né, do Café com o Edu Granado? E é justamente isso. É eu levar você a entender que você pode aumentar a sua performance, o seu desempenho, mudando algumas partes da sua vida. Seja a parte espiritual, seja a parte financeira. E falando em financeira, às vezes a gente foca muito no financeiro, né? Sim. E às vezes não é isso que eu preciso mudar. É exatamente isso. Até quando eu recebi o prêmio, né? Eu saí do zero quando eu fiz meu ex-business, estava com a empresa fechada. Fui para maestria ainda bem faturando muito pouco, porque eu estava voltando, né? Fiquei quase um ano fechada por questões burocráticas. E aí foi no X que eu tive um insight. Falei, cara, eu sei como voltar. Vamos voltar. Conversei com o Jorge, chorei minhas pitangas e tal, fui pra maestria. O maestria, não posso falar muito, mas são 6 dias de evento onde você fica num hotel, você dorme 1 hora por noite, malemar tem uma refeição e você vive insanamente um game da vida real. É espetacular. Quem tiver oportunidade, faça o X-Business. Isso chama depois... escola de soldado do bombeiro. É bem baseado ao quartel. Mas depois do X, então, você tem a oportunidade de fazer uma maestria. E lá dentro eu passei todo o meu faturamento, abri o jogo como estava a empresa. E aí, a partir dali, eu apliquei exatamente as estratégias que me foram passadas. Tudo é estratégia, lembra disso? Porém, algumas eu não conhecia. E o Jorge, junto com algumas pessoas do Diamond, a Jaque, Rude, o Estevão, me mentoraram para eu poder aplicar as estratégias. Para eu poder ganhar a premiação esse final de semana, que foi de 10 vezes o meu faturamento. Mas por que isso? Eu realmente ganhei porque o meu faturamento é alto? Não, dane-se o meu faturamento. Não é importante o valor em si. O preço, óbvio, eu preciso de dinheiro para me sustentar. Não vou falar que não. Não vou menosprezar o negócio. Só que o que acontece? O que eu aprendi ali é surreal. É surreal. Os amigos que eu fiz, a família que a gente é hoje, é coisa de eu ligar e pedir socorro pro Jorge. Cara, um exemplo básico. Há 2, 3 semanas atrás eu liguei. Mandei mensagem no grupo nosso do WhatsApp, do Diamond. Falei, galera, tô com um problema X e eu preciso do contato disso. Meu, apareceu todo mundo que eu precisava e aí eles falam, peraí que eu vou falar com o cara primeiro, que daí eu te mando o contato, ele já vai estar sabendo da situação. E aí outros já entraram em contato comigo, meu, fulano de tal falou comigo e tal, você tá precisando disso, posso te ajudar. Pessoas, conexão. Só que por que a gente tem essa conexão? Propósito, ambição, tudo tá interligado. O nosso posicionamento, se você juntar cada um do Diamond, somos pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Porém, o propósito é o mesmo, a ambição é a mesma, a gente caminha junto, a gente dá risada junto, é a 5ª série junto, é piada o tempo todo, a gente leva com leveza o que o empresário tem de pesado. Cara, eu não desenvolvi crise de pânico à toa. Entendeu? Eu não tive pânico ano passado, cada vez que tocava telefone. Hoje eu não posso ter um telefone que não fique no silencioso. Quando eu estou em casa, o telefone tem que ficar fora do gancho.
Quem merece passar por isso? Ninguém merece passar pelo que eu passei. Então, por que eu dou a mentoria? Para você não chegar a esse ponto. Eu quero ajudar pessoas, entendeu? Ninguém precisa chegar a esse ponto de crise, de ansiedade, de estresse. Se eu tivesse, as pessoas que hoje estão do meu lado, eu não tinha passado pelo que eu passei. Eu tinha aprendido muito mais rápido. Aquilo que eu te falo, se você tá nesse meio, é uma escada. Nossa meta é uma escada. Você coloca a meta lá em cima e você fraciona o que você precisa de tarefa até chegar onde você tá, pra você ir subindo degrau por degrau. Se você for degrau por degrau, uma hora você chega. E é perfeito. Se tiver um mentor ainda por cima, cara, ele vai te estruturar aquilo ali e você vai de pouquinho em pouquinho, tomando chibatada atrás, você vai. Só que se você tiver pessoas do seu lado, um ligou a escada rolante, você vai. Você vai, você voa pra cima. E foi isso que aconteceu do porquê eu recebi a premiação. Não é merecimento meu. Eu basicamente coloquei o que os caras me ensinaram. Eu não fiz nada, eu só repliquei. O que é pra isso esses eventos? É pra isso que você paga curso, é pra isso que você paga mentor, é pra isso que você chora essas pitangas com o empresário. Entendeu? Eu nunca, nenhuma vez pedi dinheiro. Nunca precisei disso. Só que quantas vezes eles não falam assim, Paulinha, quanto você precisa? Eu nenhuma vez peguei dinheiro. Nenhuma vez. Agora surgiu uma puta oportunidade que eu falei pra você. Agora? Eu precisei de dinheiro. Agora eu não preciso de dinheiro. E eles querem investir por quê? O nosso propósito é o mesmo, nossa ambição é a mesma, a gente quer chegar no mesmo lugar. Na hora que bate o santo, que a gente fala, bateu o santo ali, vai. E ajudar as pessoas. Por que eu falo que eu queria tanto a minha indústria em Londrina? Eu quero ajudar. Minha terceirizadora, quem produz meus cosméticos hoje? Londrina. Meu contador, Londrina. Advogado, Londrina. Todos eu quero ficar aqui, eu quero que minha cidade cresça. Eu fui criada aqui, eu estudei aqui. Eu passei tudo que eu passei aqui. Eu fui missionária no norte do Brasil, mas eu também fui aqui. Eu fui missionária na Tailândia. Eu fiquei 2 meses na Tailândia. Eu mudei muito lá. Eu cresci 10 anos em 2 meses. Eu voltei e continuei. Mas eu quero ajudar Londrina. Porque é onde eu vivo. É onde eu vi mais perto a realidade. É onde é mais fácil chegar nos empresários e falar assim, cara, vamos ajudar tal coisa? Pô, na pandemia, o que a gente fazia de distribuir marmita? Papelão, vou ser bem sincera, papelão. Chega pra gente caixas e caixas de matéria-prima, de embalagem e tal. O que você faz com aquele papelão? Joga fora? Não, você guarda porque no inverno o morador de rua precisa. E se é o mínimo que eu posso fazer, eu consigo fazer, as minhas clientes sabem que eu faço isso, porque é pra ajudar pessoas. Eu não tô vendendo nada, eu não tô ganhando dinheiro em cima, nada. Nem a gente nem divulga sobre isso. Só que é o mínimo que eu faço, é o mínimo que eu posso fazer, eu vou doar o papelão. Se é necessário. Cachorrinho de rua, essas coisas assim. Se eles precisam e eu tenho, ia pro lixo de qualquer forma, onde eles iam pegar no lixo. Então, em vez de eu pegar no lixo, eu saio com o carro, com mais alguém, distribuindo. Ou mando para algum grupo de jovem, alguma entidão que já faz isso. Pronto. Isso é muito interessante porque a gente ouve aquele ditado, né? O mandorinha não faz verão, né? Beleza, o mandorinha realmente não faz verão. Mas são pequenos gestos, pequenas atitudes que eu realizo, que você pode realizar, que gera uma grande transformação, que gera o próximo convidado para o outro podcast. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre papelão. Vocês vão ouvir uma história aqui que eu tenho certeza absoluta que vai ter lágrima, né? Irmãozão meu também. É outro mentor meu, mas enfim, eu falo dele depois. Mas quando você faz esse gesto de doar um papelão, e a gente sabe que papelão, jornal, que muitos colocam jornal no peito e esquenta muito. Sei disso porque quantas vezes fui pedalar no frio, coloquei jornal no peito para esquentar o peito e realmente esquenta. Então para com essa de que uma andorinha sozinha não faz verão. Muitas pessoas estão precisando de doação, ou monetária, ou de qualquer coisa que você tem. E você fala, eu não vou doar dinheiro porque eu não tenho, eu só tenho R$1. Doa esse R$1. Porque às vezes é R$1 que falta para fechar o valor exato da compra de um remédio, da compra de um aparelho médico. Hoje eu ajudo conforme eu posso também. E eu aprendi isso fazendo toda essa quaresma com o Frei Gilson, acordando 3h30 da manhã, das 4 às 6, rezando o rosário, aonde ele falou, ele pede a doação para construir o Centro Médico de São Padre Pio lá da Canção Nova. E muitas pessoas mandavam mensagem e falavam, mas Frei, eu não tenho. Ele falou, não me importa, tem 50 centavos? 50 centavos. Tem 10 centavos? 10 centavos. Olha essa história, que legal. Isso daí eu já vou falar de 2 pessoas que são da fraternidade, tá? A história não é minha. Mas a Gabizinha, que subiu no palco também pra ganhar de faturamento, pra ela bater o faturamento, faltava R$5. E ela soltou no grupo do Diamond, cara, tô muito feliz, tá, R$5 e nananã, eu vou bater.
automaticamente uma pessoa mandou um pix pra ela, R$5. E era alguém da fraternidade. Tipo assim, você precisa? Beleza. Toma. Cara, era R$5. Que diferença ia fazer pra ele? Pra muita gente, R$5 faz muita diferença. Entendeu? Se você tem, doe. Se você não tem, doe o seu tempo. O que a gente tem de lugar aqui em Londrina que faz marmita pra morador de rua? E não tem quem Toca entrega. de Assis. Toca de Assis sempre precisa. Gente, quem puder, vai na Toca. O mentor do Edu vai falar melhor sobre a Toca. Mas, cara, a Toca, assim, o trabalho que eles fazem é sensacional. E entra muito a parte do empresário nessa parte. Que a gente é visto como ruim por muitas pessoas. Aqueles que só querem que o empregado trabalhe e a gente não tem si. Cara, vocês não sabem o que a gente faz por trás. Muita gente não sabe o que acontece por trás. O choro que a gente tem. Meu, quando o funcionário fala pra mim que tá com problema, meu, você muda o mundo pra cuidar daquele funcionário. Obviamente não é todo empresário que é assim. Também não vou lavar minha mão por todos. Mas quem faz, tipo, a gente, assim, quem tá no meio, tem esse mesmo propósito, a gente muda o mundo para essas pessoas, entendeu? A gente move montanhas para poder ajudar essas pessoas. Em uma proporção maior, né, Paulinha? Isso faz total diferença. Vou ter que citar o Mário Gazin de novo, né? Ele contou a história, ele foi palestrar e muitas pessoas acreditam que quando um mega empresário vai subir, ele vai falar sobre todas as técnicas de venda que ele usou para dinheiro e faturamento, para se tornar quem ele é, o Gazin. O cara humilde Lógico, demais. ele é humildaço, falou do faturamento dele, falou que ele alguns bilhões ele faturou o ano passado. Mas ele falou que ele conhece quase que todo mundo do chão de fábrica. Cara, você precisa ver ele conversando. Ele paga 14 faculdades, né? Tem 14 pessoas que ele paga. Quando as pessoas se formam, ele já entra outros funcionários que ele começa a pagar a faculdade. Ele dá essa parte de ensino. Mas o que ele faz com os gerentes, você viu? Não. Meu Deus! Eu acho que ele falou isso só em off pra gente. Mas na questão dele juntar os gerentes, fazer churrascão e beber e nananã, pra entender a real visão dos caras. Ele junta e faz um churrascão, porque aquilo ele quebra o gerente e o cara não tá mais posicionado. Exato. De uma forma com que eu estou falando com o dono da minha empresa. Eu estou falando com um amigo. E com isso ele se abre muito mais fácil para falar as dores dele dentro do setor. Isso é uma visão de empresário jovem. E o Margazin, como ele falou, ele não é jovem. Não cronologicamente, mas né? ele foi aquilo que ele falou. Ele falou assim, ó, ele tem a experiência. Ele coloca um jovem do lado dele que entenda dessas tecnologias, desse mundo avançado e tal, que às vezes ele não entende. Só que ele tem experiência que o jovem não tem. Na hora que ele juntou os dois, ele vira um monstro. Entendeu? Isso é interessantíssimo. E o posicionamento dele, né, Você falou sobre as dores, né? Hoje, eu tenho certeza que você que tá vendo a gente navega pela internet e todo mundo fala sobre as dores. E realmente é isso. O mundo tá carente, como você mesmo falou. Sim. E aí eu vou lá em Jung. Eu acredito que eu já falei isso, não sei se falei no outro podcast, mas enfim, vale a pena a gente ressaltar mais uma vez. No livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do venerável Fulton Sheen, que era um bispo dos Estados Unidos, ele traz essa citação do Jung. Jung, durante 25 anos, avaliou pessoas que diziam ter problemas psicopatológicos, né? Problemas psiquiátricos. E ele falou que 1/3 dessa galera não é problema psiquiátrico, é falta de propósito. E hoje, você é mais nova que eu 10 anos. Ai, meu Deus do céu. Você é mais nova que eu 10 anos. Eu sou mentora dele. Sou mentora 10 anos mais nova. E, gente, esquece esse negócio de idade. O que a pessoa pode transmitir para você com experiência vivida não tem nada a ver com idade. Né? Lógico que eu tenho certeza que com o que eu já vivi eu posso ensinar, e com certeza do que ela já ouviu da minha história ela aprendeu, falou, isso aí eu não quero pra minha vida. E a gente acaba ensinando. Mas é isso, qual que é o seu propósito? O que você quer pra vida? Porque se você não busca nada, nós vamos lá pro... Aí a gente pode citar também a questão de propósito, Alice no País das Maravilhas, que é a fala tão célebre que é do gatinho, quando a Alice chega, fala, pra onde eu vou? Pra onde você quer ir? Não sei. Então, pra quem não sabe, qualquer caminho serve. Para aí. Esse é o problema. Só que se a gente voltar, Alice no País das Maravilhas se passa como? Num sonho. No fim do filme, no fim da história, ela acorda no colo da sua irmã. Então, muitas vezes você não sabe o caminho e vive só num sonho. Sim. É o que eu falo pra você, é o seu inconsciente, na verdade, né? O seu inconsciente, ele às vezes está totalmente perdido, é porque você não tem um rumo. Você não tem rumo. Então, na hora que você volta, você fala assim, cara, tô sem rumo. Quando eu peguei você como mentorado? Meu Jesus. Cara, vou explicar pra vocês, gente. Dá trabalho, viu? Nossa, misericórdia. É uma das pessoas mais difíceis. Não confirma pra quem já sabe no começo. Disso. Porém, na hora que eu mostrei pra você o rumo de se seguir, que eu dei as aulas básicas de posicionamento,
A gente lidou primeiro o seu posicionamento estratégico, né? Eu dei suas aulas de arquétipos, intencionalidade e tudo mais. E depois a gente começou a colocar sua road trip ali, montar sua escada para você poder chegar nos seus objetivos. Cara, isso daí é onde eu peguei você extremamente perdido. Extremamente, cara, eu estudei, fiz curso. Você falou pra mim, caras que são gigantes que você fez curso. E nenhum falou pra você colocar em prática? Não, quantos livros você leu? E aí nenhum falou pra você botar? Vamos lá, de 2020 pra cá? É. A mais de 100, com certeza. Então, quantos livros eu li? Não sei quantos. Nenhum, porque eu sou perdida, eu não consigo terminar o livro. Eu começo e não termino. Mas o que acontece? Às vezes eu aprendo uma coisa, eu entendo a estratégia e boto em prática. O que acontece que eu podia ensinar pra você e dar é mostrar a intencionalidade. Só que como você vai ter posicionamento estratégico e ter intencionalidade se você não sabia nem o seu propósito? Você falava pra mim, assim, cara, eu quero ter um podcast, eu quero ser empreendedor, eu quero isso, quero aquilo. Você falou 10 mil coisas que você queria. Tá, mas qual a sua intenção com isso? Você não tinha, então não tem como você traçar uma rota se você não tem um propósito, você não tem, tipo, você sabia que você queria aquilo ali. Você não sabia quando, por quê, como, sabia que você queria aquilo ali. Pô, é a mesma coisa que você falar, eu quero um jatinho, gente. Não sei, é caro pra tipo manter assim, lugar. uma coisa X. Eu quero um jatinho. Mas pra quando que eu quero? Por que eu quero isso? Por exemplo, pra mim, pra minha realidade hoje, não faz sentido algum eu ter isso. Por que eu ia ter isso, entendeu? Futuramente, quem sabe, Nossa uma empresária rica, fácil, chiquíssima, atendendo várias indústrias. Meu sonho seria. Tem que ser melhor do que carro, né? É mais Mas, rápido, por né? exemplo, eu não tenho vontade de ter um jatinho. Não faz sentido com o meu propósito. Mas é diferente de ter, por exemplo, uma ONG. Entendeu onde que pega? E qual que é a minha intenção com a ONG? Me vangloriar? Não. Ajudar pessoas? Sim. Então eu já sei o meu propósito, já sei o porquê que eu quero ter. Como que eu vou ter ela? Ah, cara, preciso de grana, preciso levantar isso. Mas e se eu falar com pessoas certas que têm o mesmo propósito e a gente se juntar? Já facilita? Ah, tá. A partir daquilo ali você cria. E pra quando isso? Agora eu não consigo cuidar disso, mas sei lá, quando eu fizer uns 30 e poucos anos, talvez consiga cuidar. Então tá, quando eu fizer 30 anos eu começo a pensar sobre. Se já tá na vez, se não tá, daí eu começo a ir atrás. Por isso que vale as listas daquilo que você deseja, né? Porque você sabe o momento de entrar e dedicar sua força. Falo, tem que colocar no papel o que você quer. Todo empresário tem isso. CLT é a mesma coisa, cara. Você quer buscar uma gerência, você quer subir de emprego. Cara, você não vai chegar pro cara que é seu gerente, o chefe de empresa, e falar, aumenta meu salário. Não, ele vai falar, o que você tá fazendo? Não é assim, né? E aí você não vai saber o que você tá fazendo e ele vai falar, então não vai aumentar seu salário. Vou até te mandar embora. Agora é diferente se você já chega com uma intenção. Cara, eu tenho um projeto disso, eu acho que isso pode melhorar. A voz já mudou, né? Você muda o seu tom de voz, você muda o seu posicionamento, você chega lá na pinta, no negócio. Apresenta a solução antes de pedir alguma coisa. Antes de pedir qualquer coisa, você explica a situação, o que você pode melhorar. No final, fala assim, pra eu desenvolver isso, eu preciso estar em tal cargo e ganhar tanto. Dependendo do empresário, a grande maioria, ou do gerente, a grande maioria vai falar, beleza. Só que você tem tanto tempo pra isso acontecer. Exatamente. Se você tiver intencionalidade de fazer aquilo ali acontecer, você consegue rapidinho fazer qualquer coisa. Porque você tem um plano, você traça aquele plano. Dentro dessa parte de empresário, de empreendedor, entra muito essa questão, entendeu? De você traçar o plano. Por isso que eu falo tanto de propósito, de ter intenção e tal. Se você não tiver, acontece igual a Alice. Entendeu? O seu subconsciente fica assim, posso ir para qualquer caminho então. E não é bem assim. Por exemplo, eu como química, eu literalmente posso ir para qualquer caminho. A gente pode desenvolver qualquer coisa. Mas como eu sou desenvolvedora de produtos. Só que, por exemplo, uma oportunidade que apareceu como mentora. Que você não imaginava. Que eu não imaginava. Era o que você buscava. Não era algo que eu buscava. Só que eu vi uma oportunidade e fui. Era a minha intenção? Não. Na hora que aquilo ali virou um propósito, virou minha intenção, eu remanejei Instagram, remanejei a forma com que eu falo, fiz o meu rebranding, que querendo ou não, meu Instagram pessoal antes era pra minha parte pessoal. E aí eu falei assim, cara, tem como ganhar dinheiro nisso. E não é só ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas. Você é um desses casos. Cara, se eu vi um potencial, eu vou te dar mentoria. E você falando mas isso... foda-se o que acontecer, eu vou resolver o seu problema. Eu vou usar a frase que nós falamos o fim de semana inteiro. Que é do filme O cara que fez com que acontecesse o filme A Procura da Felicidade lá do Will Smith. O profissional sempre está pronto. Ou sempre está preparado. Sim. E você não queria ser mentora. Mas, a oportunidade... Lembra, a sorte só vem para aquele que está trabalhando. É o que você posta sempre no seu Instagram. A sorte me encontrou trabalhando. Então, uma pessoa desenvolvedora de produtos, com indústria,
com isso, com aquilo, aumentando o faturamento, e de repente, dá para ser mentora. Mas não foi algo aleatório. Foi algo que veio sendo construído, porque quando a gente começa a criar uma certa autoridade, pessoas nos procuram para perguntar como fez. Aí você entende, como você entende muito de posicionamento, e aí eu vou trazer um pouquinho pro que aconteceu comigo. Eu sempre fui um cara muito executor. Aí a gente pode ir lá para o Enneagrama também, se quiser. Eu sempre fui um cara extremamente executor. Comunicativo pra caramba e executor. Quando eu decidi me posicionar como mentor, eu comecei a alterar algumas coisas na minha vida. Falei, então agora eu sou mentor, agora eu estudo. Agora eu leio muito, agora eu sou intelectual, agora isso. E realmente eu fiz isso. E durante muito tempo eu falei, cara, eu preciso estudar, preciso estar preparado. E você precisa estar preparado. No meu curso eu falo sobre a importância de estar preparado, mas eu cheguei ao ponto de querer... Um curso sensacional, por sinal, viu, gente? Estava por trás sobre isso. Ela que fez deu o chute na bunda, mas calma que eu chego aí. Mas você precisa estar preparado. Só que eu cheguei ao ponto de querer ser perfeito. E o perfeccionista não faz nada. Eu cheguei ao ponto daquele cara extremamente executor, que às vezes executava sem nem pensar. Eu passei a ser um cara que nem executava mais, porque ainda não estou preparado. E tantas outras objeções que a gente colocava. Cada vez que você estudava mais, você falava assim, cara, isso daqui seria legal. Eu sei menos, parece, porque eu quero estudar mais, quero me aprofundar mais. Exatamente. E quanto mais você se aprofundar, você fala assim, cara, tem mais coisa para estudar. E aí é onde entram as pessoas certas. Quando entrou essa bênção na minha vida, ela chegou e falou, xingando, brava, ela falou, você tem 2 meses para ter o curso pronto, tá mentorando e o podcast rolando. E para de ler. E para de ler, eu não vou falar o que eu falei pra ela. Ele me xingou, gente. Daí depois ele fala que só eu xingo, tá? Mas ele me xingou. Ela fala que eu sou grosseiro. Você que me conhece há mais tempo sabe que eu sou um doce de pessoa. Sim. Né? Aí eu falei, cara, 2 meses e minha filha pra nascer. Eu falei, não, é muita coisa, eu não vou conseguir. Aí ela falou, não quero saber, 2 meses. Em 2 meses, tava curso pronto, podcast rodando, mentorando pessoas já. Porque eu peguei aquilo que eu já tinha lido, vamos dizer, não vou falar aqui dos 100 livros, porque teve um ano, não lembro se foi 2021, eu li 36 livros, não adiantou de nada, gente, literal, posso estar sendo muito exagerado, mas praticamente de nada, porque na ânsia de ler muitos livros, eu não absorvia o que aquele livro trazia. Mas quando eu sentei para desenvolver o meu curso, eu escrevi o curso entre 2 ou 3 vezes antes de gravar, eu escrevi o curso em 2 dias. Sim. Em 2 dias eu sentei. Parou de ler, né? Isso. Eu quero tempo para desenvolver meu curso. E conforme eu ia desenvolvendo o curso, vinham os insights dos livros. Sim. E eles estão muito próximos de mim dentro da minha casa. Eu pegava. Na primeira vez que eu escrevi, saiu de uma forma. Falei, putz, dá para melhorar. Fui, escrevi de novo, dá para melhorar. E a ideia era fazer 30 videoaulas. Na hora que eu terminei, eu falei, não vai dar 15. Gravei e você vai saber quantas aulas deu só se você comprar. Né? Você não vai saber quantas aulas deu. Mas é exatamente isso. Às vezes a gente está esperando o momento eureka. Esse momento eureka nunca vai acontecer se você não estiver se movimentando. Nunca. É assim, sempre é aquele negócio. A sorte me encontrou trabalhando. Cara, não existe sorte. E não adianta falar pra mim assim, sempre foi sorte, sempre foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi sorte, nunca foi Deus. Enfim, aquela frase. Cara, mas e o seu mérito? Entendeu? Eu sou total de Deus, graças a Deus, Ele cuida de mim. Mas tem aquela questão que eu tenho que pensar por mim também. Cara, eu corri pra estar aqui, entendeu? Eu sofri, eu tive minhas crises de pânico e tal. Graças a Deus, Ele nunca soltou da minha mão. Você me lembrou de uma coisa, vou pegar um versículo aqui que fala sobre isso. Mas, tipo assim, se eu não tivesse a intenção, os propósitos, a minha base, eu tava perdida ainda sem rumo, estudando igual você. E aí, como que chegou a parte de mentoria e posicionamento estratégico? Na hora que eu precisei. Na hora que eu aprendi, eu precisei aplicar. Lembra que eu falava pra você? Eu validei as estratégias. Eu fiz as estratégias, eu melhorei estratégias. Eu comecei a aplicar, eu melhorei elas de novo, porque é melhoria contínua. E aí eu validei. Na hora que a gente valida as estratégias, você consegue explicar para as outras pessoas. Eu sempre tive didática, né? Fui professora, bastante tempo, tudo mais, por anos. Mas é essa questão exata de você conseguir aplicar e ensinar os outros. Na hora que você ensina, é onde aparece a mentoria. Por que hoje tem tantos mentores no mundo e tal, tá crescendo esse mundo? Porque você pega um rumo, um tema que você conhece, que você se dá bem, que você já aplicou, que deu certo. Assim, cara, eu posso ajudar o outro? Você, por exemplo, chega pra mim com essa marra toda de bombeiro, eu te quebro em 2 segundos. Dá bola pra ela, não. Eu te quebrei em 2 segundos, sendo que eu tinha 26 anos. Assim,
Por que eu te quebrei? Para de confirmar o que o povo fala, pô. Esse negócio de marra aí. Mas é basicamente isso. Por que eu te quebrei? Porque eu soube me posicionar de uma forma que eu, com o mesmo tom de voz, te quebrei. Se você crescesse pra cima de mim, eu crescia junto. E aí a gente usa a técnica de rapport que eu te ensinei. Sim, sim. De você imitar os outros. Você viu, né? Os meninos falaram sobre isso. A técnica de rapport, de você acabar sendo o reflexo da outra pessoa pra poder criar conexão. Então, o que acontece? Essa criança chega pra mim cheio de marra. Eu estou um pouco rouca, por isso que a minha voz tá mais grossa, mas tem uma voz mais de menininha. Eu também engrosso a voz. Se ele se posiciona com o ombro pra trás, eu também me posiciono com o ombro pra trás. Naquilo, assim, acaba criando... assim você já fica meio insegura. Mas na hora, aquilo cria uma conexão que você fala assim, cara, ela se posiciona igual eu. Ela fala do mesmo jeito que eu. Então quer dizer que a nossa ideia vai bater. Porque eu te induzi isso, eu manipulei o seu cérebro a isso. É onde a gente criou... E duro que eu sabia que ia ser manipulado. Você entendia dessa parte. Mas tem muita gente que não sabe como a gente consegue manipular o cérebro. Foi onde a gente surgiu a mentoria. A sua mentoria, por exemplo. Você viu a dificuldade das pessoas em se desenvolver. Em montar a road trip, que você sabe montar agora. Você sabe fazer a sua escada, você sabe fazer uma road trip, você sabe criar metas e desenvolver metas. Você sabe mexer até na questão financeira que a gente conversou. Cara, se você tem essa base, você consegue ensinar o outro. Entendeu? A mentoria hoje vem sendo tão desenvolvida porque, beleza, é interessante fazer faculdade. Faculdade dá muito, foi aquilo que a gente falou. Não dá pra gente tirar o mérito. Mas muita coisa que você vai aprender é com o erro dos outros. E no campo de batalha, né? Exatamente. Aquilo que eu sempre te falo. Inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Mas os espertos são aqueles que aprendem com os erros dos outros. E na hora que você aprende com os erros dos outros, estar nesse mundo do empreendedorismo sozinho, você vai patinar, quebrar a cara várias vezes. Na hora que você está com os outros, você enxerga algumas possibilidades que você poderia quebrar a cara, que você poderia errar, e você não vai cometer mais o mesmo erro. Um clássico que eu aprendi, e só quem conversou comigo depois do meu ex, lá em setembro do ano passado, que foi com o Danilo Gentili, cara. Não tava esperando escutar isso dele. E ele falou assim, ó, faça o básico bem feito. Porque o mundo de hoje já não tá esperando nem o básico. Verdade. Tanta gente falha no seu próprio trabalho, entregar o seu serviço mais ou menos, entregar o seu produto mais ou menos, que na hora que você entrega um bom... Tipo, só o que você realmente colocou ali que você ia entregar, o cara fica chocado. E por que isso? Isso deveria ser normal. Você entregou o que você falou que você ia entregar. Isso deveria ser normal. Mas não. Hoje em dia as pessoas entregam muito menos. Por que você ficou tão chocado com o X-Business, com o Jorge e tudo mais? Porque ele entrega muito mais do que ele promete ainda por cima. Muito acima daquele valor. Aquele valor é irrisório. Entendeu? É pra pagar o evento real. Não é válido. Pelo conteúdo que tem, pelo que a gente mexe no emocional. Consciência emocional é importantíssima no empreendedorismo e as pessoas não enxergam. Então, quando ele entrega tudo aquilo ali, você fica chocado. E aí é onde a gente fala, o básico, bem feito. A venda humanizada entra nessa. Por que várias pessoas sentam comigo para conversar sobre como que eu alavanquei a empresa, como que a gente tá escalando, como que tá correndo? Eu falo assim, porque vocês viram o que eu fiz. E aí eu sento e eu explico passo a passo, sem querer dinheiro nenhum, sem entregar nada. Você fala, tipo, ó, se quiser a mentoria, eu te ajudo com a sua, mas eu vou te explicar como funcionou a minha. Não adianta você copiar a minha que não vai dar certo. Entendeu? Então eu explico certinho como foram as estratégias da minha. Agora, você vem pra mentoria, me explica a sua situação. E eu te posiciono, faço a sua estratégia, coloco a sua intencionalidade, o que você quer passar com aquilo ali, com o seu serviço, com a sua empresa. Enfim, você quer ser um mentor, você quer ser um palestrante, você quer estar nesse meio e eu te ensino as estratégias, o cara correu, sai na frente de todo mundo. Ele se destaca muito. O que você tocou num ponto interessante é sobre fazer o básico, que o Danilo Gentili falou. Sim. Acho que essa frase que eu vou falar agora, acho que é o Caio Carneiro usa muito, ninguém é excelente sem antes ser constante. Sim. Ele falou a mesma coisa no mesmo evento, por sinal. Ninguém é excelente sem antes ser constante. A gente precisa ser constante. Aí me remete mais uma vez a... Acho que é matemático, não lembro o que o cara fazia, mas é Daniel Chambliss, que ele estudou nadadores, estudou atletas, e ele fala que a vida do atleta é chata. Uhum. Porque o atleta não faz nada de extraordinário. Ele simplesmente acorda, treina, come, dorme, acorda, treina, come, dorme. Ganha uma premiação ou outra. E é isso que a gente tem que fazer. Se eu me proponho, se eu lá, para definir meu propósito, definir minhas metas, definir aquilo que eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu vou acordar hoje e realizar aquilo que eu defini pro meu dia. Sim. Que vai me levar para minha meta. E nem sempre são coisas extraordinárias. Falo por experiência própria. Quando eu decidi vir para esse mundo,
Eu acreditei que para ter um podcast eu precisava fazer algo extraordinário. Lógico, eu precisei me movimentar. Eu precisei ir atrás. E aí eu falo daquilo que eu falei que abriu o versículo, que é Hebreus 11:1, que fala sobre a fé. Sim. Aqui fala, na Bíblia online que eu tô, fala, a fé é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Numa outra Bíblia minha, que é a Peregrino, fala que a fé é a constância da esperança. Sim. E aí eu tenho que tocar num ponto muito importante. A esperança é a última que morre. E ela morre. Sim. Lá no deserto, você esperar cair água do céu, você vai morrer, não vai cair. Você precisa caminhar estrategicamente rumo àquilo que você rumo quer. àquilo que você quer, não sair seguindo simplesmente uma miragem, porque senão você vai morrer de cansaço e de sede. Mas o que é na outra Bíblia, quando eu li, eu falei, constância. Putz, tá aqui. Se um livro tratando como você quer, tratando a Bíblia, para mim é o maior manual que existe, meu maior mentor, né? Se você quiser mentoria gratuita, lê a Bíblia. Já fala de milhares de anos atrás que a constância da esperança, e a constância da esperança não é ficar com a bunda sentado, e isso, a Paulinha vai falar que eu sou grosseira, mas a amiga dela falou exatamente assim no palco, né? Se eu sou constante na esperança, me movimentando, que aí vai pro verbo esperançar, que é o fato de se movimentar em busca daquilo que você deseja, aí você alcança aquilo que você quer. Aí você realiza aquilo que você quer. E foi o que eu fiz quando a Paulinha chutou minha bunda. Por quê? Porque eu estava esperando que o momento eureka acontecesse, esperando que algo extraordinário viesse e alguém... Caísse do céu? Você queria alguma coisa que caísse do céu? Que alguém investisse em mim e falasse, putz, vai lá agora. E uma coisa que me movimentou, não me chocou, mas fez eu acordar. Você que às vezes está assistindo e me conhece, sabe que eu sou um cara, posso dizer que desenrolado. Eu acesso qualquer lugar, converso com qualquer pessoa, troco ideia com qualquer pessoa, mas eu não acreditava no meu negócio. Por quê? Porque não acreditando no meu negócio, eu nunca busquei parceiros. Sim. Quando eu fui chacoalhado e passei a acreditar, cara, é isso que eu quero, há tantos anos eu quero isso, eu ainda não fiz acontecer, eu fiz acontecer e por isso hoje esse podcast acontece. Sim. Por isso meu curso acontece, por isso as minhas mentorias estão acontecendo. Porque eu me mexi. E o que eu fiz? Para você que talvez queira enveredar pro mesmo caminho, faça de graça. Sim. Faça de graça. É ruim porque você fala, pô, eu quero dinheiro, mas assim, qual é o lucro que você busca hoje? Faça testes, aplique as suas estratégias. É aquilo que a gente sempre fala, aplique suas estratégias. Eu falo para os mentorados que eu tive, os atletas de BMX e a Ju, que eu mentoro hoje, que eu simplesmente sou um mero aprendiz quando eu estou com eles. Uhum. É legal e até faça esse exame de consciência quando você vai ensinar alguém, porque quando você ensina alguém, você aprende muito mais sobre o que você deve fazer do que o que você deve ensinar. Lógico que a nossa experiência, com aquilo que eu já vivi hoje, né? Ah, mas você é mentor do quê, Edu? Sou mentor de performance, desenvolvimento pessoal, tenho uma corrida 24 horas, brincadeiras à parte, mas algumas coisas que a gente estrutura. Mas por que performance? Cara, eu treino desde os 5 anos de idade. Quem me vê sabe que eu treino. Uhum. Eu não sou uma pessoa que fala, será que esse cara treina? Não, quem me vê sabe que eu tenho, puxando a sardinha, um corpo de uma pessoa que treina. Físico, né? Um físico de quem treina. E eu me dedico a alguns tipos de treino. Hoje eu posso me considerar ultramaratonista. E para quem é ultramaratonista, se você não se preocupar com a performance, você não consegue completar. Em que tipo de performance? Eu preciso acordar, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar de uma forma mais regrada ou mais focada naquilo que eu busco. E é assim na vida. Se você traz a vida real, vamos dizer assim, para o esporte, você consegue ver que eles não se separam. Na verdade, eles se unem. É difícil eu falar para você se torne um ultramaratonista, porque não faz isso. Dói, incomoda, mas busque um esporte. Qual? Aquele que você prefere. Aquele que você se sinta mais à vontade. Por quê? Quando eu encontro coisas que me geram desafios físicos, eu consigo relacionar muito mais a minha vida. Vamos dizer lá na musculação, a hora que você vai fazer um agachamento. Hoje eu agacho com 40, 50 quilos cada lado, ao todo, contando com a barra, dá lá 70 quilos. Mas chega um ponto que esses 70 quilos já passa a ser tranquilo para você. Aí você se desafia a agachar, vamos dizer, com 80 quilos. Já gera uma resistência maior de carga, vai ser mais difícil para você agachar e você vai sentir algumas dores. E no meio desse processo das suas 12 repetições, tem a parte que você fala, hoje eu agacho com 80.
Na terceira repetição eu falo, fiz cagada, não vou agachar mais com 80 não, tá doendo. Mas não, vamos continuar. E você continua e termina as 12 repetições. Você fala, caraca, eu sou foda, eu consegui. Então, esse é o processo da vida. Por que eu relaciono muito com o esporte? E trago muito do que a gente tem aprendido junto. Sim. Porque eu consigo deixar de subjetivar as dores da vida. Porque, vamos lá, tem dores que você não sente. Eu tive depressão, eu não sentia dor nenhuma. Sim. Você nem percebe, você só percebe quando tá... Quando eu senti algo, eu falei, mas caramba, tem algo que me incomoda. Aí eu cheguei até a ter um pensamento suicida, e isso é pauta para outro podcast, senão nós vamos longe. Realmente, gente, eu pensei em atentar contra a minha própria vida. Aí eu achei no esporte que eu já praticava a cura para isso. Eu falei, caraca, é isso. Eu tô nesse momento da vida, é esse momento do esporte. No momento onde eu quis mais desistir da minha ultramaratona, era o momento onde eu quis desistir da minha vida. Porque aparentemente não tinha solução para aquilo. Sim. Mas quando você tá municiado e com a certeza daquilo que você quer, rapaz do céu, aí não tem problema que te atrapalhe, aí não tem o que te incomode. Pro empreendedorismo a gente traz muito essa parte, né, de desafiar os seus gigantes. Da gente estar preparado. É o nome do meu curso. Da gente estar preparado, de tal. Então a gente relaciona muito com o esporte. Muito, muito, muito. Até a parte de competição, foi aquilo que eu te falei. Cara, na fraternidade a gente é um bando de monstrinho, entendeu? Não pode falar que é uma competição. Já vira uma coisa doida. E pode ser uma competição sem valer dinheiro, sem nada, só coisa besta. Isso acontece muito. E querendo ou não, dentro do empreendedorismo, dentro do empresariado, é exatamente essa questão. Quando você começa a sentir uma dor dentro da empresa, aquilo afeta muito o seu corpo. Afeta muito sua mente. A sua mente é a sua maior inimiga, né? Uhum. Então, quando a gente fala já de posicionamento, estratégias e tudo mais, isso atrapalha já bastante coisa. Mas a sua mente sendo a sua maior inimiga e o seu corpo é afetado pela sua mente, quando tá tudo interligado, aquilo ali afeta. O que a gente conversou agora há pouco? Como a rotação da Terra afeta o nosso corpo por conta que a gente é feito de água, basicamente. Dentro do empreendedorismo, se a gente trouxer essa parte do esporte, é exatamente isso. Quando falta água no seu corpo. A desidratação. Como que ele é movido. Você fica uma semana sem comer, mas você fica 3 dias sem tomar água. Agora, se falta um caixa no seu... Cara, é R$1 que falhou ali no seu caixa, não bateu a conta, desestrutura tudo. Desestrutura tudo. E é aquilo que a Camila até, Shark Tank e tudo mais, fala, né? Você tem que ter um propósito, porém, não abandone o seu caixa. Quando você tá correndo, quando você tá ultramaratonista, tá treinando, tal, não abandone o quê? A sua alimentação, a sua água e tudo mais. Não é só o seu corpo na parte física de corrida, monstro. Cara, você pode até levantar, sei lá, quantos 1000 quilos e tudo mais, né? Treino também a vida toda. Mas não é só aquilo ali. Você tem que cuidar da alimentação. Você tem que ter uma preparação psicológica. Querendo ou não, levantamento de peso... Pessoas e processos. Pessoas e processos. Uma das principais coisas para você hoje ser um cara forte, ultramaratonista, é o que tá por trás. É a sua mentalidade. É a sua cabeça em relação a isso. Se você tem uma mente forte, automaticamente o seu corpo é forte. Não digo na parte física, mas aguenta muita chibatada. Muita chibatada. Dentro do empreendedorismo, é a mesma coisa. Entendeu? Na hora que a sua mente tá forte, que eu te falei, cara, chutar cachorro morto, que nem eu fui chutada, foi um ano inteiro sendo chutada. E aí, eu tava um regaço. Dezembro, eu queria desistir de tudo, desistir da empresa, desistir de tudo, das outras empresas também, das mentorias. Porque não tava dando mais, tava cansada de ser maltratada, de ser... muitas pessoas me enxergando como pequena. Cara, cansei de pessoas falando que a minha empresa é pequena. Você não sabe a empresa do outro, você não sabe a vida do outro. Não menospreze a depressão, também não menospreze o serviço do outro. Exatamente. É exatamente isso. Por que a cabeça tá tão ligada a gente? Por que ela comanda tudo? Ela é manipulável? Ela é. Sim. Ela é o nosso maior inimigo. Dentro do empreendedorismo e trazendo para o esporte, é exatamente a mesma questão. Se você tem um rumo, um foco, uma linha de chegada, você vai com tudo. Você se prepara para aquilo ali. Você prepara a sua mente, o seu corpo, a sua alimentação, tudo para aquilo ali. Dentro da empresa é a mesma coisa. Você quer faturar X, você quer que a empresa seja reconhecida, você quer ter um marketing tal, você quer contratar X pessoas. Cara, você tem um rumo. Você tem que correr em direção àquilo ali. O que vai te atrapalhar? A sua cabeça. A sua cabeça. É tudo que vai te atrapalhar. A sua cabeça. Quando eu pensei em desistir, foi na hora que a minha cabeça já tava literalmente cachorro morto.
Não dava mais pra mim, não dava. Eu precisei de leões pra me levantar, pra hoje virar uma leoa, pra arregaçar o que eu regaço hoje. Pra subir em palco, pra dar mentoria, pra dar palestra, pra estar em podcast. Tipo assim, pra ter essas oportunidades, falar com essa firmeza que eu falo. Se você me pegasse ano passado, no começo do ano, meio do ano, que era onde eu tava mais acabada, cara, a minha mentalidade não era de uma competidora de ultramaratona. Não era de uma empresária. A minha era de uma pessoa que tava em desespero. Tocando nesse assunto, né? Eu sempre vou relacionar o esporte. Existe um estudo, acho que é dos Navy SEALs da Marinha, que fala que quando você não tem mais força, você ainda tem 40%, que é a sua mentalidade. Eu encontrei algo maior ainda do que apenas os 40% que tinha. Na minha ultramaratona, eu negligenciei algumas coisas, confesso, porque aventureiro. Eu vou e pronto, acabou. Eu tinha um propósito maior para eu realizar essa ultramaratona. Provavelmente eu conto no próximo podcast, né? Mas assim, tinha um propósito maior e eu fui. Com um amigo meu, mais leve que eu, mais rechonchudo que eu, para não falar outras coisas, com mais reserva técnica, vamos dizer assim, do que eu. Então, nós seguimos a mesma alimentação. E não dá, são pessoas diferentes, eu sou praticamente 10 centímetros mais alto do que ele, massa corpórea em questão de massa magra, musculatura mais densa, diferente. Então não deu. Até um certo ponto, nós somos perfeitamente iguais, tudo tranquilo, só que eu não percebi o que estava acontecendo no meu corpo. No quilômetro 62, faltando 8 quilômetros para acabar a ultramaratona, que foi 70 quilômetros subindo a Serra da Mantiqueira, eu tive a primeira cãibra. Falei, putz, uma cãibra, então faz um gelinho. Andei 1 quilômetro, travei tudo. Eu travava abdômen, eu travava braço, eu travava tudo. Naquele momento, eu logicamente, por já ler, por estudar e tal, falei, cara, eu tenho minha mente ainda. Minha mente é mais forte que qualquer coisa. Comecei a ativar a mente e fui. Fui andando mesmo, deixei ele correr na minha frente e fui andando. Chegou um dado momento, não vou saber exato, pelo quilômetro 67, 68, faltando 1,5 km, uns 3 km para acabar, essa força da mente já era. Sim. Foi na onde eu tava com o celular, meu celular deu torre. Eu peguei e liguei pra minha esposa. Porque, eu vou falar rápido pra eu não chorar. Minha esposa é o meu alicerce. Minha esposa, se hoje eu tô aqui, é muito decorrente dela também. E pra você que vai casar, seja isso pro seu esposo. O homem, a gente pode falar que o homem tem que ser o chefe da casa? Tem, mas se ele não tiver uma mulher foda, uma leoa, porque a gente sabe o que a leoa é capaz de fazer quando o leão é preguiçoso, né? A gente sabe o que a leoa é capaz de fazer. Então, quando você tem uma mulher foda, uma mulher que dobra o seu joelho lá no momento onde seu marido tá passando por maiores dificuldades, aí não tem quem tire a força do homem, porque é absurda a força que a gente pega da mulher quando a mulher, a gente sabe se posicionar como marido e mulher. Quando você pega essa força da mulher, aí não tem quem segure o homem mais. Não tem. Porque a força da mulher junto com a do homem faz com que o homem alcance lugares onde jamais ele pensaria sozinho. Eu liguei pra ela, ela falou uma frase. Já viu que eu tava chorando? Você sabe porque você foi aí. Acredita em você, eu acredito em você daqui. Então eu sei que você não vai parar e não vai desistir. Naquele momento eu entendi que existe algo muito maior do que só meu corpo e minha mente. Existe o meu espírito. Sim. E da onde vem esse espírito? Eu sou cristão. Então eu não preciso dar uma resposta mais clara. No momento onde eu olhei para o céu e falei, Deus, o real motivo de eu estar aqui, ninguém nunca vai saber. Só Deus, que foi uma coisa minha com ele. Ninguém nunca vai saber. Sabe que é um propósito de fé, mas o real motivo, talvez as pessoas possam subjetivar. E se você pensou em alguma coisa, é isso. Se pensou em outra, é isso também. Então, naquele momento eu falei, cara, se eu não tiver minha conexão espiritual, se a minha alma não estiver ligada a algo maior, não tem como eu terminar. Sim. E quando eu terminei, travado de cãibra, chorando, porque era aquilo que eu queria para minha vida, naquele momento deu o plim. Isso é a vida real. Sim. Porque vão existir momentos onde, e no decorrer da sua vida, não sei quantos anos você tem, você já sentiu vontade de desistir, talvez já tenha desistido e talvez vai querer desistir daqui pra frente. Várias vezes. Várias vezes e meu Jesus amado, por inúmeras vezes. Mas entenda que existe uma força maior. Eu, enquanto cristão católico, vou falar, existe Deus. Existe o Deus, existe Cristo que vai te ajudar. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei o que você acredita, mas na força que você acredita, busque ela. Busque o bem, faça o bem. E eu só terminei aquela prova
Porque existiam pessoas ao meu lado. Sim. Pessoas e processos. Pessoas que, mesmo de longe, estavam torcendo. Existiu o cara que me treinou, ele não me treina para ultramaratona, mas a força mental dele, ele só não está aqui ainda no podcast porque ele está nos Estados Unidos, a força mental dele me inspira muito. Ele é um cara de pouquíssimas palavras, mas a força mental dele me inspirou muito. Então fez com que eu terminasse. Então o que eu tenho para falar para você? Faltou mente? Use o espírito. Que eu tenho certeza absoluta que você vai concluir aquilo que você deseja. Lembrando, quando algo começa a se tornar patológico, calma, respira, pausa e olhe se você precisa mudar a rota. Mas se você percebeu que isso não vai se tornar patológico, não vai atentar contra a sua vida, meu irmão, minha irmã, vai pra frente, porque tá aqui a Paulinha que não deixa a gente mentir. 1 ano fechada, querendo desistir, ansiedade comendo ela, várias coisas que você sentiu no seu corpo que você Sim. sabe disso. Hoje a gente tem a base de fibromialgia por estresse, eu tenho pré-diabetes por estresse. Toda vez que eu fui em um médico foi alguma coisa por estresse. Né? Todas as vezes, graças a Deus deu tudo certo. Então você tenha isso como base. Não queira falar, então, para eu alcançar o que a Paulinha tem alcançado, eu preciso ter fibromialgia por estresse? Não. Talvez ela tenha demorado para perceber. Talvez aconteceu porque o sonho dela era tão grande, o propósito era tão grande e ela não quis, naquele momento, deixar que aquilo escapasse e ela pagou o preço. Foi falta de preparação mesmo. Dentro dessa parte de empreendedorismo, entra muito tudo isso por conta disso. Se você não tiver preparado, cara, você não sabe o que É lindo tá empreender, né? Todo mundo fala, é lindo, nossa, é lindo. Você ganha seu dinheiro, você trabalha pra você mesmo, você faz seu horário. Ah, faz sim, seu horário. 24 horas por dia, de domingo a domingo. É exatamente isso. No começo, então, que você não pode selecionar nada, nossa senhora. Aí tem que citar o Felipe Tito, né? Num dos podcasts que ele foi. Tem gente que fala, trabalhe com o que ama que você nunca mais vai trabalhar. Eu vou usar exatamente o que ele falou. É exatamente isso. Você vai trabalhar pra caralho. Sim. Porque quanto você ama, você tem que fazer aquela coisa funcionar. Então você se dedica ao extremo. Infelizmente, em alguns momentos, nos traz um mal físico. Mas para pensar. Existe um negócio que chama hiperfoco. Sim. É exatamente isso. É para um determinado momento. E tem um Não outro siga detalhe. pra vida toda, né? Faça o que você goste. Por exemplo, que eu sempre brigava com você, ser mentor do quê? O que você gosta? Não adianta você tentar atingir todo mundo. Você tem que fazer exatamente o que você gosta. Entra a parte de Deus nisso, entra a parte de preparação e tudo mais. É o que eu te falo, às vezes a pessoa não acredita em Deus, mas tenha fé em algo superior. Porque isso pode te ajudar e vai te dar esperança pra continuar. Ele só não se convenceu ainda. Exatamente. Então tem algumas coisas assim que a gente consegue mudar a vida das pessoas, que é o meu propósito, né? A minha intencionalidade e tudo mais, de uma forma muito pequena. Só que se eu não estava preparada ainda para aquilo, eu precisei apanhar muito. Para hoje, é o que eu falo bastante pro meu mentor, né? Pro Jorge. Assim, por que hoje eu sou um case de sucesso? Por que hoje eu voltei e faturo o que eu faturo, ganhei o prêmio e tudo mais? Porque eu apanhei muito. Eu precisei aprender. Obviamente, se eu tivesse pessoas que estavam do meu lado, que entendessem daquilo ali, eu teria sofrido menos. Porém, talvez eu passaria pela mesma coisa, porque foi necessário para eu aprender. A mesma coisa da outra maratona. Ano passado, eu cheguei no seu quilômetro 68. Eu cheguei àquela hora de chorar, desesperar e falar, cara, não dá mais. Eu entendo meu corpo, eu entendo minha cabeça e eu não vou aguentar daqui pra frente. Foi aonde eu conheci pessoas que falaram assim, cara, vamos dar a última chance? E a última chance foi aqui. Foi pra cima. Parece que Deus tinha preparado tudo. Era o último mês que eu tinha pra pagar minhas contas. Eu não tinha mais um centavo. Não peço dinheiro, não peço financiamento nem nada do tipo. Então já não tinha mais nada. E aí foi a última chance real. Fui pra lá com o dinheiro que eu tinha. E falei, cara, pedi pra minha prima pra ficar lá em Maringá, até, por isso que eu fiz em Maringá. Cara, eu não tenho nem dinheiro pra te pagar pra eu ficar aqui e tal. Minha tia que fazia comida pra eu poder ir pro evento bem alimentada, por isso que eu não me alimento no evento, por questão de dinheiro, aprendi no começo isso. Mas o que acontece foi a última chance que eu dei. A minha cabeça já estava esgotada. Já não dava mais pra mim, eu realmente ia fechar, porque não tinha mais o que fazer. E aí foi aonde Deus falou, cara, é a última chance. Eu precisei que você passasse aquilo ali pra se apanhar, apanha mesmo, é o cachorro morto. Dói, hein? Pra chegar agora e não é qualquer coisa que me atinge. Então, por exemplo, hoje a gente fala tão bem sobre empreendedorismo, a gente fala de posicionamento estratégico. Por que eu sou mentora?
Porque eu aprendi na hora que eu tava lá, chorando no chão. Entendeu? Quando chutaram o cachorro morto mesmo, quando falaram que eu não ia ser nada, que ia ter que fechar a empresa, tal. E eu falei assim, cara, não vou. Por pirraça? Muitas vezes. Outras, por propósito. A grande maioria por propósito. Pra ver que aquilo ali realmente pode mudar a vida das pessoas. Então, é a mesma coisa de eu chegar no quilômetro 68 e falar assim, cara, não dá mais pra mim. E aí eu pedi socorro da galera que tá comigo, pessoas que nunca apoiaram a Apta, nunca apoiaram essa empreendedora e falaram assim, você quer? É isso que você quer? Me explica por que você quer. E na hora que eu soube explicar, a pessoa falou, então você vai conseguir. E aí foi onde o Jorge agarrou e falou, cara, vamos, que você tem o mesmo propósito que eu. Você achou pessoas com o mesmo propósito, por exemplo, na outra maratona. A sua mulher entende o que você passou, mas com certeza outras pessoas viram você sofrendo ali, assim, cara, vai, você consegue e tal, vai engatinhando, se você precisar, você consegue. Porque eles sabem o quanto aquilo ali pode te fazer bem passar por aquela situação. Foi exatamente o que o Jorge fez comigo. Ele catou minha mão e falou assim, cara, vamos, vai dar certo. Eu nunca vou esquecer, no livro, quando ele assinou pra mim, e falou, antes de eu entrar pra fraternidade e tudo mais, ele falou que o meu lugar era do lado dos diamantes. E aí, quando ele falou isso, eu sempre me achei abaixo dos diamantes. Eu não tava preparada para aquilo ali. E quando ele colocou aquilo ali, a gente conversou, depois eu falei assim, cara, realmente é do lado dessa galera. Por tudo que eu passei, foi aprendizado. Foi necessário para hoje eu chegar onde eu tô. Aquilo que você sofreu com a depressão foi necessário para hoje você saber trabalhar a sua intencionalidade para você poder ajudar as pessoas. Por que hoje eu dou mentoria de posicionamento estratégico? Porque eu, quando abri a Apta com 23 anos, entrava em reunião de uma empresa X, enfim, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre mulher dentro do empreendedorismo, para falar como que é trabalhar com cosméticos aqui em Londrina, que é um polo de cosmético, então a galera se mata aqui dentro sobre isso. E as pessoas nem me escutarem ou se retirarem da sala por conta de eu ter 23 anos. E aí hoje, quando eu chego, porra, é a Paulinha que chegou. Nossa, é da Apta. Meu, ela tirou a empresa do nada, sem ter apoio nenhum, sem ninguém, não peguei nada de ninguém. Comecei com R$50 pra hoje faturar 10 vezes mais do que eu faturava. Então, me preparou pra hoje a gente ter o que a gente tem, entendeu? E aquilo lá que a gente sempre trabalha. Se você souber ter a intencionalidade, você cata o que você passou e não deixa outras pessoas passarem. Exatamente. Por que hoje eu sou mentora? Porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu não quero que você... Eu já passei por coisa. Exato. Mas eu não quero que você passe pela questão... Quando eu falo que você é grosso, tem que se posicionar diferente, tal. Porém, você é homem com um porte físico muito maior do que outras pessoas. Quantas vezes um homem com esse porte físico me menosprezou? Várias vezes. E às vezes não era a intenção dele. Então, quando você sabe a sua intencionalidade e a forma com que você tem que se posicionar, se um cara chega muito maior que eu, falando grosso, com o nariz em pé, simplesmente eu não vou prestar atenção nele e eu não vou criar uma conexão. Porque pra mim ele tá tentando ser superior a mim. Então, quando você sabe trabalhar a sua intencionalidade, você cria conexão com pessoas muito mais fácil. Você cria conexão com elas e você passa aquilo que você aprendeu. Ela passa o que ela aprendeu, vocês dois são 2 leões nessa corrida. E você ganha isso. Você cria e passa a sua intencionalidade. Você chega muito mais rápido nos seus objetivos. É a mesma questão de você estar no quilômetro 68. Hoje, quando eu estou no seu quilômetro 62, 68 e tudo mais, no desespero, precisei reduzir, é onde eu ligo para a fraternidade, é onde eu grito para os meus mentores, para os meus amigos, para o meu noivo e falo, cara, preciso de um suporte real de pessoa para pessoa. Só de um suporte de falar que vai estar tudo bem. Vai dar tudo bem? Não. Vai dar tudo certo? Não. A gente não sabe se vai dar tudo certo. Porém, aquele apoio deles falarem, estou do seu lado, já dá uma força que você sabe que você tira do nada. Aquela pessoa que te lembra, por exemplo, quando eu não estava faturando nada, quando eles me lembravam do porquê que eu estava indo atrás disso, é aonde me deu força para reabrir. Aonde eu vi o Jorge, vou falar novamente do Jorge, gente, desculpa, mas aquele é um mentor meu muito bom. Jorge, você já é convidado pro meu podcast, hein? Não aceito, não. Ô, amigo, vem, por favor. Eu venho junto. Vem vocês ainda. dois, Nossa, misericórdia, daí que nós fala mesmo. Mas ele vai falar de marketing daí, se ele vier. Mas o que acontece é... Uma das coisas que a gente criou conexão. Cara, a gente falou de Deus aqui. Você viu como que ele começa o evento. Na hora que ele se ajoelhou no palco, a primeira vez que eu vi ele... E ele rezou pela gente, sem falar que ele ia rezar pela gente, sem falar a religião dele. Ele nenhuma vez cita Deus durante o evento. Só que ele chegou, ele entra naquela loucura, que ele entra batendo na mão de todo mundo e tal, todo mundo gritando. E na hora que ele sobe no palco, a primeira coisa que ele faz antes de se apresentar é rezar. E em todos os eventos dele é assim, e até mesmo na fraternidade a gente reza antes.
Cada um tem a sua fé ali dentro, né? Nem todos são cristãos e tudo mais. A gente respeita muito isso. Mas é uma coisa que eu, como cristã, ele como cristão, os dois ainda por cima católicos, né? Mas é literalmente bater o santo. É onde eu falei assim, cara, ele tem a mesma base que eu. Ele tem a mesma fé que eu. Então, na hora que a gente foi conversar, a minha intencionalidade foi muito fácil. Pra eu entrar no Diamond, uma das coisas que eu falei assim, nenhuma vez eu tinha falado sobre mim durante a maestria, nenhuma vez. Tava lá brigando, chutando os cachorros e tal, que tudo acontece lá, mas nenhuma vez eu falei sobre mim. Na hora que eu tive a oportunidade, obviamente, o meu posicionamento estratégico já foi para entrar na fraternidade. Foi na questão de explicar tudo que eu vivi. Por exemplo, ter ficado na Tailândia 2 meses. Meu pai não falou comigo durante os 2 meses que eu fiquei lá. Mas o que eu aprendi, o que eu cresci lá dentro, vale para eu trazer para o empreendedorismo hoje. Naquela época, eu estava na faculdade, no 2º ano de faculdade, jamais ia pensar em abrir empresa. Para mim era algo extremamente complexo. Graças a Deus, a parte política e organizacional nossa é complexo, porém, eles ajudam muito e facilitam muito hoje em dia do que facilitavam antes. Então, são coisas que a gente vive que vai te levando pro caminho certo já vai te guiando. Não dá pra gente falar que foi sorte. Impossível. Tem o dedo de Deus e tem o mérito seu. É aquele lance coisa que mais importante. O próprio Anderson fala, né? 50% é meu. Exatamente. Os outros 50% é de Deus. Não adianta eu querer pedir para que Deus faça algo para mim, sendo que eu não estou disposto a fazer a minha parte. Não adianta eu tenho fé, porque fé é acreditar naquilo que não se vê. Não se mexe para alcançar aquilo que você ainda não vê, você não vai alcançar. E aí eu até anotei na hora que você falou, não adianta eu querer que as pessoas acreditem em mim se eu mesmo não acredito em mim. Quando você entende isso, você fala, cara, como que eu posso chegar no Jorge, e o Jorge, agora é eu e você aqui, ó. Como que eu posso chegar no Jorge e falar, Jorge, investe no meu negócio de mentor, se ele perceber que eu não acredito em mim? Mas como que você quer que eu invista nesse negócio de mentor com essa entonação de voz, com essa coragem que você está falando e tal? Sim. Não, eu sei quem eu sou. E desde quando a gente conversou, que a gente foi lapidando, você sabia o que eu queria, só precisava lapidar. Então, ser mentor não é o simples fato de querer dinheiro. Porque a mentoria ela pode ser realizada em qualquer lugar. Para você que está assistindo, se assistir na íntegra esse podcast, talvez isso aqui possa ser uma mentoria de posicionamento que a Paulinha deu. De graça, hein? Daqui a pouquinho eu dou algumas dicas sobre isso. De graça. Então, tudo pode acontecer se você estiver com intencionalidade. Na hora que você pegar para assistir esse podcast, você está vendo um corte agora, ou qualquer outro podcast que você for assistir, ou qualquer coisa que você for assistir, seja realmente intencional. O que eu quero extrair daquilo ali? Porque aí eu trago pro evento. Eu fui muito intencional no evento, porque eu fiz o contato com todo mundo que eu queria fazer. Eu te alinhei direitinho, né? Palmas para mim. Tem isso, que na verdade ela alinhou e ela só usou o que eu sou. Exatamente. Ela sabia, a Paulinha sabia que para chegar nos caras, eu não tenho milindre nenhum de chegar nas pessoas. Tinha uma facilidade em relação a tanto isso. É que a última estratégia, nós não entramos para uma fraternidade, para uma maestria, e depois que todo mundo foi embora, o povo que compra tem um coquetel. Eu e mais um amigo falando, nós não vamos embora. Nós não vamos entrar, mas nós vamos ficar na escada na frente da onde está rolando a festa, da onde está rolando o coquetel. Pois bem, sentamos lá, por 1 hora sozinho, o celular carregou umas 15 vezes, que todo mundo que passava lá, a gente falava que estava carregando para pedir Uber, o celular carregou umas 15 vezes, e lá eu ouvi uma das maiores histórias de resiliência. Sim. Do André. Que ele mexia mexe com brinquedos, né? De festa de criança. Tipo cama elástica. Cama elástica, piscina de bolinha, touro mecânico, tudo isso. Ele é demais. E se tudo correr bem, ele vem pra nossa corrida 24 horas com os brinquedos aqui. Já fica o convite, André. Eu quero que mande esse corte aqui pra você. Né? E ele contou uma das maiores histórias de resiliência. Sim. De saber o que quer, de não ser uma Alice, de ter um propósito claro, saber o caminho que quer chegar. Porque antes da pandemia, na pandemia, todas as empresas que mexem com o público, o que aconteceu? A maioria quebrou, quem não tinha um caixa, quem não se preparou. E ele disse que tinha mais de 40 empresas em Toledo. E todas foram quebrando, foram parando, 2 anos de pandemia, sem mexer com o público. Ele falou, não, eu vou ficar. Ele se manteve firme durante esses 2 anos. Voltando, ele era o único. Sim. Brinquedos novos, porque ele investiu ainda no momento onde estava todo mundo querendo... Ele fez o contrário. Ele fez o contrário. Enfim, teve uma dívida gigantesca para que isso acontecesse, só que realizando isso, ele em 3 meses pagou todo o investimento, todo o custo, o gasto que ele teve de permanecer
nesse mercado. E hoje o que ele vem falando? As empresas que estão quebrando, ele está comprando. Sim. Todas de brinquedo, ele está comprando. Ele dominou o mercado. Ele dominou o mercado, por quê? Porque foi resiliente. Porque Sim. decidiu continuar num momento onde todo mundo estava querendo desistir. Mas, Paulinha, eu sei que a gente ficava mais umas 200 horas aqui, a gente nem chorou. Mil. Tinha um monte de coisa que eu queria perguntar. Eu vou perguntar quando o Jorge vinha. A gente faz 4 horas de podcast, pega 2 horas. Para um dia inteiro. E faz 4 horas. Eu só queria que você falasse alguma coisa para galera jovem, da sua idade, 26 anos, a galera mais jovem de 19 anos que sonha em empreender. Conheci um rapaz que está empreendendo com 19 anos lá. Também, antes de você falar, eu não posso esquecer, isso aqui é um presente meu para você. Muito obrigada. Que é a Jardim Secreto em parceria. Pode abrir? Pode, fica à vontade. E aí eu gostaria que você falasse algo para essa galera. Empreendedores? O que você entende como jovens? Todo mundo que tem uma cabeça meio acelerada. Então bora, para esses então tá. aí. Faz sentido? Deixa Faz eu ver sentido. Primeiro. Nossa, comida. Ai, desculpa, gente, a gorda já, né? Ó, Jardim Secreto maravilhoso sempre, né? Não, Jardim Secreto é absurdo. Perfeito. Olha, é um casadinho? É pra você casar de verdade mesmo, hein? É pra engordar. Uma parte Depois você sua, briga uma parte comigo. do Guta. Uma parte do Guta, essa parte. Então, gente, na verdade, eu não falo nem para empresário jovem, mas galera que tá começando ou até tá caminhando aí, mas tá meio estagnado, o principal recado que eu deixo, não desista e entenda a sua intencionalidade, o seu propósito. Faça as coisas com intenções, tá? Quando você vai conversar com alguém, quando você vai criar conexão, tenha intenção sobre aquilo. Não existe mais cafezinho de graça, tá? Isso, Café com Edu Granada aqui... tem uma intenção. Não é de graça, viu? Não é de graça. Não faça mais cafezinho de graça. Por que eu falo isso? Eu aprendi como isso funciona, tá? Então, não perca mais o seu tempo com coisas que não vão te agregar. E não digo isso, vou quebrar amizades e tal, porque eles não estão no mesmo meio. Não é disso que eu tô falando. É na questão de você saber com quem você quer ter perto e qual a intenção daquilo ali dentro do seu propósito. Tudo tem que estar interligado. Se tiver interligado, você voa. Dentro do empreendedorismo, seja no CLT, seja numa meta pessoal, espiritual, enfim. Saiba quem são as pessoas que estão do seu lado. Quebrei muitas amizades, quebrei muita cabeça nesse meio do caminho e essa é a principal dica. Tenha a intencionalidade de acordo com o seu propósito. Galera, então é isso aí. Vamos finalizando. Paulinha, dá a mão aqui, daqui a mão. Queridíssimo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por tudo que você já fez por mim. E, galera, ela só deixou claro. Encontre o ambiente correto para você conviver. Infelizmente ou felizmente, em alguns momentos, algumas amizades serão deixadas para trás. Você precisa saber em que caminho você quer seguir. E nós vamos finalizando, como eu estou acostumando falar, o segundo episódio, o retorno do Café com Edu Granada. E agora, como eu já falei, da maneira que eu sempre sonhei. Paulinha, mais uma vez, obrigado. Galera, manda esse podcast para muitas pessoas que eu tenho certeza que vai impactar a vida de cada um deles na hora que assistir. E obrigado aos meus parceiros e a todo mundo que tem torcido e está torcendo por mim. Paulinha, beijo, valeu, galera!